Rádio Grigo, a rádio dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição. É o Clube Concórdia. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Grigo. Anuncie aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Vai começar Jornada Esportiva da Grigo.
Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. É uma ótima tarde para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima tarde para você, amigo internauta, que está ligadinho no canal do Grigo no YouTube, que está ligadinho na Rádio Grigo Oficial, também no Facebook. No ar, mais uma jornada esportiva da Grigo. Dia 2 de fevereiro de 2025. Estádio Brinco de Ouro da Princesa é a sexta rodada do Paulistão 2025. A bola rola às 18 horas e 30 minutinhos. Guarani e Palmeiras. E você vai curtir todas as emoções com esse timaço da nossa Rádio Grigo. Bom demais ter você conosco em mais essa jornada esportiva da Grigo. É bom demais, mais mesmo. Rapaz do céu, estamos aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu tô olhando ali sentido o bosque do Jequitibás. O tempo tá feio, viu? Por enquanto não chove aqui no Brinco de Ouro, mas se vir a chuva que tá prometendo pelo tempo, vai chover em breve aqui no Majestoso. E eu vou já chamando esse timaço da Web Rádio Grigo que vai participar conosco aqui dessa jornada esportiva da Grigo. Eu começo com ele, que está lá no gramado do Brinco de Ouro. Carlos Zanqueta. Grande Lemão Zanqueta, uma ótima tarde para você. Mais uma jornada esportiva da Grigo. Guarani e Palmeiras hoje, Lemão. Muito boa noite, você, ouvinte esperto do Rádio do Brasil. Daqui a pouquinho aqui, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola rola pelo Campeonato Paulista e você vai acompanhar na voz da melhor transmissão do rádio de Campinas e, por que não, do Brasil, com Anderson Luiz Grigoleto. E já voltamos com as escalações. Valeu, Lemão. Ó, já tá certo aquela lá, viu? Depois dessa daí, pode ficar tranquilo que já tá pago. Você gostou, né? É sensacional, muito legal mesmo. Antes de eu chamar os dois comentaristas que estão aqui do meu ladinho, vou mandar um abraço para o Cristiano Salvione, que está aqui conosco. Grande Salvione, boa tarde para você também. Gilberto Jeremias, boa noite, pessoal, ótima transmissão. Bugre, 2-0, tá dizendo o Gilberto Jeremias. Valeu, Giba. Olha o Edilson Roberto aqui também, boa tarde, Grigo. Faremos 6 pontos hoje. Tá dizendo o Ponte Pretano, Edilson Roberto. Ponte já ganhou de 1-0 e o Palmeiras vai ganhar de 2-0, tá dizendo ele. José Felipe, oi, grande Zé Felipe, tá aqui ligadinho conosco também, valeu demais, hein? Zé Felipe é palmeirense ou é bugrino? Agora eu fiquei em dúvida, hein? Agora ele é meia mussarela, meia calabresa. É porque a família lá é meio bugrino, meio palmeirense, é mais ou menos assim. Mas é bom demais ter vocês conosco aqui. Agora eu vou chamar aqui esses nossos comentaristas de hoje. Começo com ele. Wagner Ferreira. Grande Vagnão, uma ótima tarde, quer dizer, uma ótima noite já, né? Tá claro ainda, mas uma ótima noite. Mais uma jornada, Vagnão. Boa noite, Anderson. Boa noite, Luiz Zanqueta. Boa noite, Carlos Zanqueta. Amigos que estão acompanhando a nossa jornada esportiva aqui pela Web Rádio Grigo. É um clássico do futebol. O Guarani enfrentando o Palmeiras, um jogo histórico, né? Já valeu decisão no Campeonato Brasileiro. Mas hoje é valendo o Campeonato Paulista. O Guarani defendendo a liderança do seu grupo e o Palmeiras tentando recuperar a liderança. Ele não vai conseguir, porque o São Bernardo já tem 15 pontos. Se ele vencer hoje aqui, ele vai a 11. E a Ponte Preta hoje acaba de fazer 9. Então é um jogo importante para o Palmeiras. Esse assunto Palmeiras vai ficar aqui com o Luiz Henrique Zanqueta. E pelo lado do Guarani, algumas novidades no time. O Gabriel Mesquita está ameaçado de não jogar, vai jogar. Enfim, daqui a pouco vem o Lemão Zanqueta com as escalações oficiais e a gente comenta em cima. Agora, é um jogo difícil para o Guarani, hein? Comentava-se que o Palmeiras viria com um time misto, né? Já pensando no clássico contra o Palmeiras na quinta-feira. No entanto, ele manda a equipe quase que completa, né? Para enfrentar o Guarani. Jogo difícil e complicado para o Guarani. Tá aí esse Wagner Ferreira, o nosso presidente. E ele também hoje aqui conosco na cabine do Brinco de Ouro vai fazer os comentários relacionados ao outro lado verde dessa partida, né? O Verdão de São Paulo do Palmeiras, eu estou falando dele, ó. Luiz Henrique Zanqueta. Grande Luizão Zanqueta.
Muito bem-vindo a mais uma jornada esportiva da Grigo, dessa vez junto conosco aqui na cabine. Um jogaço, hein? Promete, né, Luizão? Boa noite, amigos da Rádio Grigo. Um grande jogo para a gente verificar qual time tem potência no campeonato. O Palmeiras vem de uma derrota, precisa urgentemente vencer no campeonato para voltar à luta. E a Ponte Preta deu um charme no grupo do Palmeiras, ganhando do Água Santa. O Palmeiras vem completo, com Estevão, Richard Rios. Então, vai ser um grande jogo aqui no Campeonato Paulista, aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Tá esse, Luizão Zanqueta. Hoje temos dois, hein? Mário Júnior tá aqui conosco também. Boa noite a todos da equipe. Grande transmissão, abraço em todos. Esperamos sem muita chuva, tá dizendo o Mário Júnior. Exatamente, Marião, que legal ter você conosco. E o Zé Felipe tá falando que ele é bugrino. Tá aí, então, vai torcer pro Bugrão, Zé Felipe, legal demais, hein? Tá aí. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, né? Partida que poderia estar tendo um público melhor. Aliás, a torcida do Guarani que questionou, né? Deu uma trucada na diretoria, porque esse jogo estava pré-marcado para ser realizado na cidade de Londrina, né? E a torcida do Guarani, as organizadas fizeram um protesto aí, disseram que se o jogo fosse realmente para Londrina, teria público zero aqui nos jogos seguintes no Brinco de Ouro. E a diretoria está aí, fez a sua parte, voltou o jogo para o Brinco de Ouro. Mas, Lemão Zanqueta, você que está aí no gramado tem uma visão do tobogã, aqui embaixo das cabines, aqui a gente vê as vitalistas, tem um bom público, porém a cabeceira totalmente, praticamente, é o público de um jogo normal, né? Um jogo normal de dia de semana. Como que está o público, Zanqueta? O público melhorou um pouquinho, tanto no tobogã quanto embaixo do tobogã. Não era o público esperado pela diretoria, que esperava-se 15 mil pessoas. Mas, pelas circunstâncias do tempo e do preço salgado do ingresso, devemos ter aqui umas 9 mil pessoas. Vagnão, nós fizemos Noroeste Palmeiras, né? E o público lá lotaram o Alfredo de Castilho e o ingresso era caro também, né, Wagner? Agora ele poderia usar do mesmo expediente, dar uma levadinha no ingresso. Acontece que aqui o ingresso é só para o torcedor do Guarani. Então ele ia punir o seu torcedor. Ao invés de convocá-lo e proporcionar facilidades, ele ia dificultar a presença do torcedor. Então, lá em Bauru, puseram o ingresso lá nas nuvens para o torcedor do Palmeiras. Subiu também para o torcedor do Noroeste, mas não tanto. Agora aqui é o preço normal, né? Mas tem um detalhe também nisso aí, né? O Noroeste estava fora do campeonato da elite do Paulistão há muitos anos. E quando vai voltar no Palmeiras de novo lá, né? O Guarani, se não cair mais uma vez, tomara que não caia, no Paulista, todo ano tem jogo do Guarani e Palmeiras aqui. Pois é. E naquele jogo lá de Bauru, o Noroeste teve um lucro de mais de R$1 milhão de reais com essa iniciativa aí de não vender o jogo e meio que com a arrecadação ele conseguiu cobrir aí grande parte da sua folha de pagamento. Pode falar, Luiz. E lembrando que o Guarani acho que subiu esse preço do ingresso para cobrir a bobagem que o senhor Rômulo fez, né? Que a empresa entrou na justiça cobrando um valor absurdo agora de ação. Então o Guarani subiu o ingresso justamente para que conseguisse suprir essa carência. Porém, eu acho que não deu muito certo, não. O público é pífio aqui no Brinco de Ouro, pelo menos na cabeceira. Qual é o valor do ingresso para hoje? 140. 140? Depende do setor, né? Mas o mais caro realmente é esse. Aí pagando uma meia, né? Quase todo mundo paga meia. Isso. Até sexta-feira o torcedor... Mas aí você pega, vem você, a esposa, um filho, você vai largar 300. Agora uma pergunta, não é mais fácil o Guarani colocar R$20, R$40? Porque para ter 5 mil torcedor, é mais fácil lotar isso aqui com 18 mil. Escalação, vamos lá então, exatamente, 18 horas, 21 minutinhos, daqui a pouco as equipes vão subir aqui pro gramado. Enquanto isso, o nosso Lemão Zanqueta vai passar a equipe do Bugrão, a equipe do Maurício de Souza, a equipe do Guarani, Lemão. Alô, torcedor bugrino, que você acompanha aqui na Web Rádio Grego, a rádio que mais cresce no Brasil. Estamos chegando com as escalações de Guarani e Palmeiras. Maurício Souza, treinador do Guarani, escalou 1, Gabriel Mesquita, 2, Lucas Justen, 3, Rafael, 4, Tite, 6, Emerson, 5, Natan,
8, Matheus Sarará, 10, Giovanni, 7, Luiz Miguel, 11, João Vitor e 9, João Marcelo. Repeteco do Guarani, Zanqueta. Gabriel Mesquita, Lucas Justen, Rafael, Tite, Emerson, Natan, Matheus Sarará, Giovanni, Luiz Miguel, João Victor e João Marcelo. Tá aí a escalação do Guarani. O Guarani que nesse momento ocupa a primeira colocação do Grupo B, hein? 7 pontos ganhos, 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados, 4 gols sofridos, um saldo de gol de 2 gols. Aí as equipes estão entrando nesse momento no gramado do Brinco de Ouro. Vamos lá para o Verdão de São Paulo, a equipe do técnico Abel Ferreira, a equipe do Palmeiras, Lemão. Abel Ferreira escalou Alviverde imponente e vem a gramado com 21 Everton, 2 Márcio Rocha, 5 Moreno, 6 Wanderson, 15 Gustavo Gomes, 17 Torres, 18 Maurício, 23 Rafael Veiga, 26 Murilo, 27 Richard Rios, 41 Estevão. Repeteco do Palmeiras. O Everton, Márcio Rocha, Moreno, Wanderson e Gustavo Gomes, Torres, Maurício, Rafael Veiga e Murilo, Richard Rio, Estevão. O Palmeiras que está nesse momento na terceira colocação do Grupo D. 8 pontos ganhos, 5 jogos disputados, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 6 gols marcados, 4 gols sofridos, um saldo também de 2. Nesse momento, vamos para a execução do hino nacional brasileiro aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos lá. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Futebol é arte, futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Chamou eu chamo o Wagner Ferreira. Aliás, só pra gente terminar aqui, ô Zanqueta, a arbitragem do jogo de hoje. A arbitragem em campo, camisa laranja, shorts preto, meia laranja, tem árbitro principal Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Assistente 1, Anderson José de Moraes Coelho. Assistente 2, o Flor da Manhã no campo, Fabrini Bevilacqua Costa. Quarto árbitro, Rodrigo Gomes Paes Domingues. Tá, então, escalação do Guarani definida, do Palmeiras definida, arbitragem definida, Wagner Ferreira. E essa escalação do Maurício de Souza para enfrentar uma grande equipe, que é a equipe do Palmeiras. O torcedor do Guarani não confia muito no quarto zagueiro Titi, é um prata da casa. E está se firmando. Agora, o torcedor fica meio, né, com o olho atravessado ali, porque o titular não é ele. O titular é o Lucas Rafael. De qualquer maneira, quem está treinando no dia a dia é o Maurício de Souza. Entendeu? De colocar o Titi como companheiro de Rafael Rodrigues na zaga. Vamos torcer para que tudo corra bem pro lado dele.
Meio campo não há o que discutir, Natão, dos melhores jogadores do Guarani, muita marcação e incentiva os seus companheiros, é um brigador ali no meio campo. O Giovani, camisa 10, esse também é um jogador que vem se destacando nos jogos do Guarani. E no ataque, muita gente esperava o Matheus Regis, né? Que me parece que está com um ligeiro desconforto e não vem para o jogo nem para o banco. E o Guarani vai então de Luiz Miguel, um nome de cantor, mas dizem que vai muito bem ali pela beirada do campo com a camisa de número 7. Vamos acompanhar então esse Luiz Miguel. O atacante principal é o João Moreno. Muito se falou dele esta semana, que o Palmeiras está interessado em levá-lo lá pro palestra. João Marcelo. O João Marcelo, exatamente. Então, ficamos na expectativa de que o garoto realmente corresponda e seja o artilheiro que o Guarani precisa. E na outra ponta, o João Vitor, né, que é um rabisco, né, um jogador rápido, insinuante, parte para cima, não tem medo de marcação. Então tá aí o Guarani, eu acho que está bem escalado pelo Maurício de Souza. Agora não sei se o Maurício estava esperando esse time do Palmeiras com força quase que total, né? Em todo caso, os treinadores estão sempre atentos a tudo que pode ocorrer e talvez ele seja preparado para esse plano B. Agora, o Guarani tem condição de vencer? Claro que tem. Joga dentro de casa com a sua torcida, tem um time que está embalado aí pela campanha. Agora é torcer para que tudo corra bem a partir do apito inicial do senhor árbitro Anderson. A equipe do Palmeiras que vai defender aí o gol dos portões de entrada do Brinco de Ouro da Princesa, vai a campo hoje com o seu uniforme camisa e meiões brancos e os shorts verdes. Detalhe, o Palmeiras é um grande time, mas a numeração do Palmeiras para enxergar é complicado, hein? Eu ia fazer esse comentário, né? A coisa absurda, né? Enfim, vamos lá. A equipe do Bugrão que vai defender aí o gol do placar eletrônico. Vai com a sua camisa e meiões verdes, os shorts brancos. Vai dar o início a partir do árbitro, o Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Quem dá o pontapé inicial é a equipe do Palmeiras. Tá na bola ali para dar o primeiro toque de bola. O Facundo Torres tá na bola para dar o primeiro toque na bola. A equipe do Palmeiras. Na realidade é o Rafael Veiga que tá ali, né? É o Rafael Veiga que tá na bola ali. O árbitro vendo os últimos detalhes. Daqui a pouquinho eu vou perguntar também da escalação do Abel Ferreira, o que o Luiz Henrique, né, verifica esse time que vem forte para a partida de hoje aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Tudo pronto, é a 6ª rodada do Campeonato Paulistão 2025. Grande Ricardo Mendonça. Subiu! Apareceu, subiu. Subiu os bandeirões aqui na cabeceira de entrada do Estádio Brinco de Ouro. Tá aí, tá a bandeira ali, o bandeirão da Fúria, tá outra ali, Minas Bet. Tá ali. Olha o Jabá. É o Jabá. Tá aí. O árbitro vendo os últimos detalhes. Então, grande, o Ricardo Mendonça tá aí, ó. Tá junto conosco. Entrou, saiu, aprendeu, né? Zé Roberto Moraes. Fala, Gringo, meus parabéns pela transmissão. Boa sorte por aí, o palmeirense José Roberto Moraes e a Maria Elisa Godoy Piton também. Boa noite, amigos da Gringo. Ótima noite para vocês aí também. Tudo pronto. O árbitro tá esperando o que nesse momento? Minuto de silêncio não é, né, o Zanqueta? O lanche do misto quente fica pronto. Só pode. Agora vai. Mexeu no seu cronômetro, vai apitar o início da partida. O árbitro que está com a camisa laranja. Apita o árbitro! Se ele apitou, esta partida de futebol começou aqui no Brinco de Ouro da Princesa e você vai curtir todos os detalhes, todas as emoções, conosco, aqui na nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E com todo o timaço da Web Rádio Grigo, a equipe do Guarani trabalhando no sistema defensivo, bola com o jogador que é o Rafael, capitão da equipe, já sai jogando com o Natan, vê a marcação do Rafael Veiga em cima dele, ele joga lá para a direita com o Lucas Justo e joga mais na frente, chega ali o Vanderlan, tira na frente, a equipe do Palmeiras tenta chegar pelo lado canhoto, vem trabalhando a bola, coloca a bola para dentro da grande área, tira de qualquer maneira o Rafael. Coloca a bola em lateral para a equipe do Palmeiras, mas é uma maravilha mesmo, Zanqueta, você que está aí no gramado, esse número do Palmeiras, hein? Parabéns, viu? Não enxergo nada. Nem eu. E vem o Palmeiras novamente lá pela canhotinha, bola com o jogador que era o Rafael Veiga, Vanderlan, recua a bola com o Gustavo Gomes.
vai jogando no círculo central, agora sim, o Gustavo Gomes de perna direita, faz o lançamento na frente, estava buscando, o Rafael Veiga chegou, o Titi tira, a bola sobra com o João Vitor, pelo lado canhoto defensivo do Guarani, ele tenta evitar a saída de bola, não saiu não, hein? Daqui, pelo menos a visão, a bola não saiu, porém, a Fabrini Bevilacqua Costa marcou, é lateral para a equipe do Palmeiras, né, Zanqueta? A bola, ela saiu, tem que ser por inteira, a bola não saiu por inteira, foi na pressão do jogador do Palmeiras, ele levantou o braço, ela na pressão levantou a bandeira também. Bola no sistema defensivo do Palmeiras, estava lá o Murilo, recua com o Everton, sai jogando na direita com o Marcos Rocha, vem a pressão do João Vitor em cima do Marcos Rocha, ele de perna canhota faz o lançamento na frente, subiu o Lucas Justo, tentou fazer o domínio, mata no peito, o Facundo Torres chega, a marcação, rouba a bola legal, o Luiz Miguel. Recua com o goleirão Gabriel Mesquita, trabalhando no setor defensivo. É comecinho de jogo, é jogo grande, é Guarani, é Palmeiras. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. A equipe do Guarani trabalhando com o Matheus Sarará, joga com o João Vitor, toca com o Emerson. Emerson ameaça fazer o toque na frente, vem a marcação em cima dele do Richard Rios, ele recua a bola com o Titi. E o Titi saiu jogando errado, a equipe do Palmeiras recupera a posse de bola, chega na marcação. O Emerson Robin sai jogando lá pelo lado. Opa! A jogada do Luiz Miguel em cima do Vanderlan foi sensacional, mas o Vanderlan falou aqui não, colocou o Luiz Miguel no chão, né, Zanqueta? Colocou uma caneta no jogador Vanderlan do Palmeiras, que não teve outra opção não fazer a falta, passou duas vergonhas, uma na caneta, outra na falta. Trabalhando no setor defensivo, a equipe do Guarani com o Titi. Ele faz o lançamento na frente. Estava buscando o João Marcelo, mas a bola foi muito forte. Fica nos pés do goleirão Everton. Nem com os nádegas, nem com turbina nas nádegas pegava isso aí. Tá aí. O Zé Felipe tá falando que a madrinha Ana Maria está te mandando um abraço. Disse que o Guarani vai ganhar. E o meu pai está mandando um abraço. O grande, essa família. A Ana Maria, o Jorge, né? O Antônio José. Tá legal demais, a Gil, que é uma família sensacional, todos ligadinhos aqui na nossa transmissão, na nossa jornada esportiva da Grilo. E lá vem descendo o Palmeiras, bola colocada para dentro da grande área, sai! Segura firme o Gabriel Mesquita. Chegando a equipe do Palmeiras, Anqueta. Chegou pelo meio da zaga, bem atento, o Gabriel Mesquita saiu para fazer a defesa, coloca o Guarani no ataque. E a equipe do Guarani trabalhando com o Lucas Jussen lá do lado direito, recua um pouquinho a bola com o capitão Rafael, vai virando para canhotinha, a bola com o Titi, já abriu o Emerson para receber, já recebeu, chega o Estevão na marcação dele, ele faz o drible, o Emerson em cima do Estevão, vem descendo sozinho, passou por um, passa por mais um, chegou na marcação, a bola sobra com o João Marcelo, ele toca na frente com o Emerson, chega no caminho, o Murilo rouba a bola, sai jogando, a torcida pediu falta, agora o árbitro marcou. Agora o árbitro marcou a falta do João Vitor em cima do Estevão, campo defensivo. Bronca geral da torcida, Zanqueta. Mas foi na bola o jogador do Palmeiras, no carrinho, acertou só a pelota. E na sequência, o João Vitor, para matar a jogada, fez falta no Estevão. E agora, aproveitando a época de entre safra, a torcida manda o árbitro plantar chuchu. É isso, né? Tá aí. Sai jogando a equipe do Palmeiras, saiu jogando errado. Lateral para a equipe do Guarani, lá pelo lado direito. Já campo ofensivo. O Lucas Justen, ele vai, pega a bola, espera a movimentação, ele sai jogando mais atrás com o Rafael. Rafael faz o domínio, joga mais atrás no círculo central com o Titi, faz o domínio, vem a marcação em cima dele do Maurício, ele devolve a bola com o Rafael no círculo central, toca com o Matheus Sarará. Mais atrás ainda com o Titi, agora chegou a marcação do Rafael Veiga, ele vai virando com o Rafael, faz o lançamento na frente, João Marcelo toca de cabeça, saiu Everton. Segura firme, estava ligado na jogada e sai jogando o Palmeiras já com o Gustavo Gomes. Faz o lançamento na frente, nos pés do Titi. E o Titi toca a bola errado agora com o Rafael Veiga. Toca a bola com o Estevão, a marcação do Emerson invadiu a grande área, vai fazer o primeiro, toca do lado, a bola saiu para fora, perde uma grande chance a equipe do Palmeiras de abrir o placar aqui no Brinco de Ouro, Zanqueta. A segunda falha consecutiva do jogador Tite do Guarani. Foi tentar sair jogando, jogou a bola no pé do jogador do Palmeiras, que entrou. Murilo tentou, a bola desviou na zaga burguina, escanteio, o primeiro do jogo, o segundo do jogo, o primeiro para o Palmeiras. Na realidade, quem deu um totozinho na bola foi o Emerson. Ele tirou totalmente o lance dos pés do Estevão, que fatalmente faria o gol. Tá ali o Rafael Veiga, vai fazer levantamento para dentro da grande área do Guarani. O árbitro agora conversa. Vinícius Gonçalves Dias Araújo conversando ali com a galera dentro da grande área. Vai fazer levantamento
para a área, a equipe do Palmeiras. Rafael Veiga, de pé na canhota, faz o levantamento para dentro da grande área, sobe a zaga do Guarani, bateu e entrou! Alegria, alegria, a galera Gol! Do Palmeiras! É a lei do ex. Richard Rios, camisa número 27, quando eram jogados 6 minutinhos do primeiro tempo. Na cobrança de escanteio do Rafael Veiga, na cabeça do Richard Rios, que subiu sem chance para o goleirão Gabriel Mesquita, a não ser pegar a bola no fundo do gol. Abre o placar a equipe do Palmeiras. Richard Rios, 27. 1 para o Palmeiras. 0 para a equipe do Guarani. Torcedor palmeirense, pode vibrar, pode pular, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Palmeiras. 1 para o Palmeiras, 0 para a equipe do Guarani. Zanqueta. Numa batida perfeita, colocou praticamente com a mão na cabeça de Richard Rios. O ex-bugrino só teve o trabalho de empurrar a pinóia para o fundo do gol. Nem comemorou em respeito ao ex-clube. Mas a segunda falha consecutiva do zagueiro do Guarani, dando escanteio para o Palmeiras, saiu. Agora o Palmeiras 1, Guarani que corre atrás do placar. Guarani 0. Tá aí, 1-0, Luiz Henrique Zanqueta. Como bem frisou o Carlão, o Richard Rios não quis nem comemorar o gol, né? Respeito ao Guarani, que retirou ele do Flamengo, que estava de escanteio no Flamengo, veio para o Guarani e fez um belo campeonato. Abel Ferreira, desculpa, verificou o talento do jogador e o levou para o Palmeiras. O Palmeiras vem no esquema 4-2-4, às vezes 4-3-4, 4-3-3, liberando bastante o Richard Rios. O ataque do Guarani tem que tomar cuidado e parar com essa bobeira, porque o Palmeiras está com tudo no ataque. E vem descendo o Guarani pelo lado canhoto, bola enfiada com o Emerson, vem a marcação do Marcos Rocha em cima dele, ele faz a fita, passou batido o Marcos Rocha, ele toca mais atrás com o jogador que é o João Vitor, faz levantamento para dentro da grande área, subiu de cabeça, vai fazer a bola, passa a esquerda do Everton e vai para fora. Quase na chegada do jogador ali, que era o Luiz Miguel. Quase que o Guarani chega ao gol de empate, Lemão. Por pouco, muito pouco, numa jogada pela ala esquerda, o Emerson ganhou na corrida de Márcio Rocha, jogou para João Victor, que cruzou por pouco, Luiz Miguel não cabeceou para o fundo do gol, empatando o jogo, mas saiu à esquerda de Everton, que já bateu. Tá aí. Tentou sair jogando a equipe do Palmeiras, mas já recupera o Marcos Rocha, ele faz o break, o João Vitor na marcação, ele deixa com o Richard Rios, chegou o João Marcelo, rouba a bola, rouba de novo o Richard Rios, chega Natan na marcação, Richard Rios vai levando, ultrapassa a linha aquele vídeo gramado, toma com o Estevão, começou o que, Zanqueta? A chuva! Rapaz, chegou a chuva, e agora bola invertida lá pro lado canhoto, muito forte, a bola saiu à lateral da equipe do Guarani, Wagner Ferreira, 1-0, gol cedo demais. Aos 6 minutinhos, o Palmeiras já abre o placar. Bem, na saída de bola, a gente já percebeu que o Palmeiras não veio para brincadeira. Já um time ofensivo partiu para cima do Guarani e 2 falhas do Titi, como disse o alemão Zanqueta. Numa delas, escanteio e o gol do Richard Rios. Agora, o Guarani tem que ter cabeça no lugar para tentar empatar e depois virar o jogo. E vem descendo o Guarani, Emerson fez o cruzamento, tira de cabeça de peixinho, Gustavo Gomes coloca a bola para fora. O seu Antônio Piton, grande seu Toninho, um abraço, tá contente demais palmeirense, o Jorge Luiz Coelbas, boa noite, Anderson, todos aqui torcendo pro Verdão, qual versão? Aí cada um com seu cada um, né, mas o Jorge tá lá, vai Palmeiras, o Eliel Lourenço, grande Eliel, tá dizendo, cheguei, Brasil, boa noite, uma ótima noite pra você, Eliel, valeu demais, Jorge, a equipe do Guarani tentou sair jogando, é lateral para a equipe do Palmeiras, lado direito, campo defensivo. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 10, indo para 11 minutinhos nesse primeiro tempo. O Brinco de Ouro da Princesa é a 6ª rodada do Paulistão. O placar está desta maneira.
Guarani 0. Palmeiras 1. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Lateral para o Guarani, lado direito, Lucas Justo já sai jogando lá com o zagueirão, com o Rafael. Vai virando com o Titi. Quer falar alguma coisa, Zanqueta? Não. Não? Então tá bom. O Titi faz o lançamento para ninguém, né? Vai ficando facinho a bola com o Vanderlan lá no setor canhoto. A marcação do Pedro Miguel em cima dele, ele chuta a bola na frente, tá buscando o Maurício. Chega o Lucas Justo e chega também o Rafael, tentou fazer o corte, a bola sobra ainda com o Maurício. Faz o domínio lá do lado canhoto, recua um pouquinho mais a bola com o jogador palmeirense. Vem trabalhando a equipe do Palmeiras no ciclo central com o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes faz o movimento de perna direita, vira para a direita, o Michael Soja se recebeu, passou Rafael Veiga, tira de cabeça o jogador Emerson, recupera ali o João Vitor, sai jogando legal, com o Matheus Sarará, recua com o Emerson, mais atrás com o Titi, tá o Natan pedindo, já recebeu o Natan, o Palmeiras vai fazendo a pressão ali na saída de bola, saiu com o Matheus Sarará, mata no peito, põe no chão, toca a bola com o Natan sim, perdeu pro Rafael Veiga, vem descendo aqui pro Palmeiras, vai fazer o gol, bateu e entrou! Gol! Do Palmeiras! Maurício, camisa número 18. Quando eram jogados 13 minutinhos desses primeiro tempo de jogo. Amplia a equipe do Palmeiras. 2 para o Palmeiras, 0 para a equipe do Guarani. Torcedor do Palmeiras, pode gritar, pode cantar, pode pular, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor palmeirense. 2 para o Palmeiras, desta vez Maurício, número 18, 0 para o Guarani, Zanqueta. Mais uma vez a zaga bugrina deu relaxo, mais perdido que cupim na serralheria, entregou a paçoca para o jogador do Palmeiras, só teve o trabalho de colocar a bola no canto esquerdo de Gabriel Mesquita, que voou e não conseguiu pegar na bola. 2 presentes da zaga bugrina, 2 gols do Palmeiras, agora Palmeiras 2, Guarani 0. 2-0, e eu tava falando, né, o Guarani tentando sair jogando, o Palmeiras fazendo a pressão, não deu outra. Perdeu o gol ali e fez o gol. E lá vai descendo a equipe do Guarani, lá pelo lado direito, a marcação em cima dele é do Murilo, faz o cruzamento, a bola desvia. É escanteio para a equipe do Guarani. Primeiro escanteio do Guarani do jogo, segundo do jogo, primeiro do Guarani. Wagner Ferreira daqui a pouquinho fala, Luiz Henrique daqui a pouquinho fala também, o Gilberto Jeremias, que no início da transmissão falou 2-0 pro Bugrão, ele falou, palpite novo, 2-0 pro Palmeiras, tá dizendo. E o Rodrigo Zevzikovas, nossa, é muito difícil, Rodrigão, você é sensacional, tá dizendo que hoje tem goleada, hein? Palmeirense, Rodrigo. Escanteio para a equipe do Guarani, vai vir levantamento para dentro da grande área, tá lá o jogador, o Emerson, para fazer a cobrança, ele bate de perna canhota, faz o levantamento, saiu o Everton, passa por todo mundo, a bola passa à direita do Everton, que sai reclamando, pediu falta, e os jogadores do Guarani saem reclamando que pediram escanteio. O que você viu aí, Zanqueta? Nada, uma subida de bola, cabeceou o Tite pelo lado esquerdo, sem perigo. Everton falou que puxaram meu cabelo, mas ele não tem cabelo. Wagner Ferreira, 2-0, hein? Complica demais a situação do Guarani nesse jogo. Um placar surpreendente, né? Com 12 minutos, já 2-0. Tá certo que o time grande é o Palmeiras, mas foram 2 vacilos do Guarani. Primeiro o Titi, depois, se não me engano, o Sarará. Eu quero ver direitinho. Ele começou a fazer um rabisco ali na frente de jogadores do Palmeiras, experientes, perdeu a bola. Aí o tal de Maurício meteu no canto, sem chance pro goleiro. 2 falhas, o Palmeiras aproveitou, fez 2-0 e tá merecendo o resultado. Bola lateral para a equipe do Palmeiras, bem na linha que divide o gramado. Não, ele deu falta. Falta no chão do Estevão em cima do Emerson. Expulso. Expulso. Torcedor infiltrado com a camisa do Brasil
já está sendo tirado aqui pela Polícia Militar na cabeceira de entrada do estádio. Tem vários, né? Tem vários. Esse lance de ter torcida única acontece isso. O pessoal vem, né, achando que o pessoal não vai perceber, fica pior ainda, né? Trabalhando o Guarani no setor defensivo com o Matheus Sarará, ele toca na frente, que bola com o João Vitor, que toca agora com o Giovani. Giovani vai virando lá na direitinha com o jogador que é o Luiz Miguel. Luiz Miguel para, já joga com o Giovani, devolve a bola com o Luiz Miguel, vem a marcação da equipe do Palmeiras, o Luiz Miguel leva, vai bater de fora da área, abriu, toca agora com o Matheus Sarará, bateu e explode na zaga do Palmeiras e sai jogando com o Estevão. Sai jogando com o Rafael Veiga, ele já recebeu, tá ali pedindo para receber o Moreno. O Moreno já recebeu a equipe do Palmeiras trabalhando no setor defensivo, bola com o Murilo, vai virando com o Vanderlan, a marcação do Luiz Miguel em cima dele, devolve a bola com o Murilo, opa! O João Marcelo roubou ali a marmita do Murilo e sofreu a falta para a equipe do Guarani ali na meia direita, campo de ataque, Zanqueta. Foi brincar de minha casa, minha vida, perdeu a vida! Quase o Guarani não aproveita de uma vacilada da zaga palmeirense. João Marcelo sofreu uma falta. Vem chuveirinho na área palmeirense. Ô Luiz Zanqueta, 2-0 pro Palmeiras. O Palmeiras, em 2 lances praticamente, que chegou ali na área do Guarani, meteu os 2 gols, hein? O Palmeiras joga fácil, né? O lance do segundo gol começou com o João Vitor, que recuou pro Emerson. Vai você, depois eu continuo. Volta pro Guarani, vai o Emerson fazer o levantamento para dentro da grande área. Tá autorizado. Ele parte de pé na canhota, faz o levantamento para dentro da grande área. Muito forte, a bola passa por todo mundo e sai em tiro de meta pro Palmeiras, Luizão. Continuando. O lance começou com o João Vitor, que recuou pro Emerson. De vez o Emerson estourar a bola, jogou pro Sarará. Sarará ficou perdido no meio do campo. O Palmeiras recuperou a bola e fez o segundo gol. Tá parecendo um jogo treino. Palmeiras chega e faz o que quer na defesa do Guarani. Tiro de meta. Manda, Vagnão. Não foi por falta de aviso, né? Quem acompanhou o nosso trabalho desde o começo, eu alertei. Titi na zaga, fortes emoções. Agora o Guarani com o Justen. Sai jogando com o Rafael, ele toca do ladinho com o Titi, a marcação do Veiga em cima dele, ele bate de canhota, já achou o João Vitor, a marcação do Marcos Rocha em cima dele, o Titi bate, não quis saber, o Marcos Rocha foi na pressão, sobra com o Gustavo Gomes de perna direita, do jeito que veio, voltou pro campo de ataque do Palmeiras, a bola sobra com o Marcos Rocha, tem liberdade pelo lado direito, agora tá chegando a marcação do Emerson, ele para, espera a chegada de alguém, encostou ali o Richard Rios, que toque do Richard Rios, do Marcos Rocha pro Richard Rios, a bola tentou fazer o cruzamento, bate no Emerson, o Emerson tenta fazer a proteção, o Richard Rios brigando, tira o João Vitor, sobrou pra fora da área, espalma, Gabriel voltou, tira a zaga do Guarani. No bate e rebate, a bola tenta chegar indo Natan de cabeça, tirou, sobe de cabeça também o jogador que era o Luiz Miguel, a bola sobra com o Murilo, ele dá um chutão lá na frente, vai sobrando, não, a bola saiu. O Estevão tentou ali não deixar a bola sair, mas a bola saiu lateral para o Guarani. E veio a pressão na saída de bola da equipe do Palmeiras, Wagner. Não tá fácil o jogo pro Guarani, não. O Guarani tá até que do meio campo pra frente tenta alguma coisa, mas a defesa tá batendo cabeça, dando liberdade aí pro time do Palmeiras fazer o que quer. Como disse o Luiz Henrique, que tá aqui, tá jogando fácil, como se fosse o ritmo de treino. Mas começo de jogo, o Guarani pode se assentar ainda, tem as alterações para serem feitas, mas realmente, time grande é o Palmeiras, o Guarani está sentindo aí um problema muito sério, com 12, 13 minutos de jogo, 2-0, difícil de reverter, mas é possível. Bola com o Everton, sai da meia-lua, de pé na canhota, faz o lançamento na frente para ninguém. Tava voltando ali o Richard Rios, sobra com o Emerson, que sai jogando com o Titi no setor defensivo, a equipe do Guarani. Agora a equipe do Palmeiras dá uma trégua pro Guarani sair jogando ali, hein? Marca agora na intermediária, próximo ao círculo central. Bola com o Lucas Justen. Lucas Justen, ele faz o lançamento lá na frente, estava buscando o jogador que era o Luiz Miguel, já recupera a posse de bola a equipe do Palmeiras. O Aníbal faz o lançamento, o Estevão toca de cabeça, a bola sobra com o Rafael Veiga, ele tentou fazer a jogada, chegou o Matheus Sarará e fez a falta. Falta muito, próximo à meia-lua ali, frontal, a meta do Gabriel Mesquita, falta para o Palmeiras, Lemão Zanqueta. Bem marcada a falta, Matheus Sarará chegou puxando o jogador Veiga do Palmeiras, que caiu no gramado, o juiz bem colocado, marcou a falta, vem perigo, olha o Palmeiras chegando em busca do terceiro gol. O Estevão tá caído, não, já levantou, tá tudo ok, o Richard Rios já deu a mão, manda.
O Giva, quando foi contratado pelo Guarani, ele foi anunciado como volante. Hoje é o número 10 e não volta para a marcação. Tem uma lacuna no meio de campo do Guarani. E um detalhe que... Quem foi contratado como número 10 é o Isaac, que hoje não está nem no banco. Várias E modificações. um detalhe também que o Guarani não tem nenhum meia de criação no banco. Nem o Isaac ficou no banco hoje. Nem o Isaac. E o número 10 da Copinha, que tinha um talento, foi dispensado. Falta para a equipe do Palmeiras fazer a cobrança. Falta perigosa, hein? Perigosíssima. Se passar pela barreira aqui no canto, caixa. É um perigo. Tá o Richard Rios e tá também o Rafael Veiga, correto? Aí. Não enxergo nada dos números aqui da equipe do Palmeiras. O Rafael Veiga vai de perna canhota. A barreira fica ali, já dentro da grande área, é frontal à meta do Gabriel Mesquita. Praticamente o time inteiro do Guarani na barreira e tem mais um deitado lá atrás. O Richard Rios vai de perna direita. O Rafael Veiga vai de perna canhota. Partiu, Rafael Veiga bateu, a bola passa. Muito próximo à meta do Gabriel Mesquita. Desviou da barreira e saiu em escanteio para a equipe do Palmeiras. Zanqueta. Tentou buscar o ângulo superior direito. Gabriel Mesquita voou com as pontas do dedo. Jogou a bola para a linha de fundo. Mais um escanteio na área do Guarani. E vem Rafael Veiga agora do lado direito, campo de ataque do Palmeiras, vai fazer o levantamento para dentro da grande área. A gente faz aqui uma ginástica para enxergar direitinho ali a cobrança de escanteio. Agora caiu alguém do Guarani ali, né? Gustavo Gomes e de longe não dá para ver quem é o jogador do Guarani. Tem um monte, né? Fica aquele bolo de jogadores. É o Sarará, exato. É o Sarará. Agora o árbitro chama os dois, faz aquela resenha com os dois ali, né? A famosa bronca, vai autorizar a cobrança de escanteio. 23 minutinhos, primeiro tempo de jogo, tá 2-0 pro Palmeiras. Rafael Veiga vai fazer o levantamento, tá autorizado de perna direita, faz o levantamento para dentro da grande área, tira a zaga do Guarani. Sai o Gabriel Mesquita, segura firme. Tá pensando que vai sair jogando a equipe do Palmeiras, já se recupera, ele bate de perna direita, tá buscando o Luiz Miguel lá do lado direito. Vem a marcação dele, do Marcos Rocha, que saiu aqui da direita para canhota, tirou o Marcos Rocha. Coloca a bola para fora, já bateu rápido a equipe do Guarani, o Giovani tentou fazer a jogada em cima do Richard Rios, a bola saiu e o bandeira lá daquele lado, o assistente número 1, o meu xará, o Anderson José de Moraes Coelho, deu arremesso para o Palmeiras. Wagner Ferreira, 24 minutos, 2-0 para o Palmeiras e o Guarani. O Guarani não se encontrou até agora, né? Temos quanto? 20 minutos já do primeiro tempo? 24. 24 minutos, o Guarani não se encontrou. Até agora chegou no escanteio, cobrado ali, não aconteceu nada. Uma tentativa de um chute fora da área, mas nada disso. O Palmeiras, com duas primeiras vezes que chegou, fez o gol. E quase faz o terceiro numa cobrança de falta. Já criou 2 escanteios contra um do Guarani. Então o Palmeiras é um time grande. Tá jogando. Eu vou dizer um negócio aí pro torcedor do Guarani. Esse jogo aqui não é o campeonato do Guarani, porque o Palmeiras é parte de outro grupo. Mas, evidentemente, tem que fazer a soma de pontos, né? Porque o Santos, com a vitória de ontem, encostou. Tá praticamente o mesmo número de pontos do Guarani, 7 pontos. Mas tem que pontuar, porque vejam bem que tem aí a Portuguesa com 5. Está em evolução dentro do grupo B e pode complicar. Mas olha o Guarani. Vem descendo pelo lado canhoto, vinha descendo o João Vitor, o Richard Rios roubou, chega a marcação do João Marcelo, o Richard Rios sai pelo João Marcelo, sai do João Vitor, a bola sobra com o Marcos Rocha, dá um totozinho com o Richard Rios na frente, a marcação do Matheus Sarará, o árbitro entendeu, falta para a equipe do Palmeiras, eu achei na bola, hein, Zanqueta? Ele marcou que chegou 2 jogadores, um fazendo a carga por trás, mas o Sarará foi na bola, mas ele marcou a carga do jogador por trás. Joga fácil o Richard Rios, né? Ele tem a categoria de base no futsal, por isso que tem o passe, o drible curto. Ele deu o drible em 2 jogadores do Guarani, no João Marcelo e no João Vitor ali, saiu tranquilo. Sai jogando a equipe do Palmeiras, o Murilo tentou fazer o lançamento pro Torres lá do lado canhoto, a bola sobra com o Natan, faz a finta, vem descendo o Guarani, ele tentou fazer o toque. O Richard Rios intercepta a jogada, sobra com o Facundo Torres, o Aníbal Moreno toca com o Murilo, deu um chutão, quase que a equipe do Guarani recupera a posse de bola no peito. O Rafael Veiga tenta sair jogando a marcação do Matheus Sarará, chega o Giovani, toca mais na frente com o Luiz Miguel. Uma chegada amarelo. Mais forte do Vanderlan, vai amarelar pro Vanderlan, é isso? Positivo.
Confirma pra gente aí o primeiro amarelinho do jogo, então. Vanderlan, uma jogada por trás do jogador do Guarani, jogou no gramado por número 7 do Guarani. Eu não consigo mais nem ler minha letra. Luiz Miguel. Olhou tudo. Luiz Miguel. Tá aí, primeiro amarelinho, 25 minutinhos. O primeiro amarelo do jogo pro número meia dúzia do Palmeiras, o Vanderlan. Falta para a equipe do Guarani. Vai vir levantamento para a grande área. Tá ali o Luiz Miguel. Ele vai conversar um pouquinho ali com o Maurício de Souza. Apenas o Torres, né? O Facundo Torres ali na barreira do Palmeiras. Vai vir levantamento para a meta do goleirão Everton. Parte o Luiz Miguel de pé na canhota, faz o levantamento para dentro da grande área, sobe Gustavo Gomes, tira, a bola sobra com o jogador ali do Guarani, o Emerson toca de cabeça, tira a zaga do Palmeiras, tentou sair jogando, o Marcos Rocha toca na frente, chega a marcação do Titi, já recupera a posse de bola Guarani, o João Vitor tem liberdade, toca a bola com o Emerson, vem descendo, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área, passa por todo mundo e vai sair em lateral, tenta não deixar a bola sair. O Luiz Miguel, a torcida aplaude a jogada, mas cruzou muito forte, né, Zanqueta? Muito forte, sem pretensão nenhuma, não tinha um atacante do Guarani na área. A bola saiu, já bateu o Palmeiras. Sim, lá vem descendo o Estevão, sofreu amarelo. A falta do Matheus Sarará, praticamente montou um cavalinho ali em cima do Estevão, amarelou. Upa, cavalinho chama ele. Amarelou. Amarelou pro Matheus Sarará. Olha o Emerson. Emerson, 6. O Emerson, meia dúzia, tá certo. O Emerson, meia dúzia. Esse óculos do narrador, então eu vou falar pra você, coisa de louco, viu? Vamos lá. O Emerson, então, aos 27 minutinhos, saiu mais um cartãozinho amarelo no jogo. Esse daqui você cancela, viu, o Anderson? Falta para a equipe do Palmeiras, totalmente no campo de... Foi pro Natan o cartão. Natan? Mas não foi ele que fez ali, não, hein? Mas a gente já confirma já, Vagnão. Seria o terceiro cartão, não jogaria a próxima partida. Tá aí. Vai fazer a cobrança, sai jogando curtinho. Com o Torres, lá do lado canhoto, já encostou para receber. O Rafael Veiga faz o cruzamento para dentro da grande área, tira a zaga do Guarani, sobra com o Marcos Rocha, vai bater de fora da área, bateu, tira. Mais uma vez, dessa vez o Matheus Sarará. De cabeça vai sobrando aqui no meio de campo, Richard Rios. Recua a bola lá no setor defensivo, no campo intermediário, como se fosse um líbero. O Everton, de perna direita, faz o lançamento. Que lançamento! Quem tá fechando lá é o jogador, o Rafael Veiga. No soco, sai o Gabriel Mesquita. Sobra com o Torres, toca com o Maurício. Tentou fazer o toque pro Estevão. O Emerson... ele deu o toque pro Matheus Sarará. O Matheus Sarará não entendeu a jogada, quase que ele dá o toque para a equipe do Palmeiras. Sai jogando o Guarani pelo lado direito, bola com o Lucas Justen. Ele toca mais à frente com o João Marcelo. Toque de primeira do lado direito, vem descendo a equipe do Guarani. Bola com o Luiz Miguel, a marcação em cima dele é do Murilo. Ele faz, chega. O Moreno coloca para fora. Lateral para a equipe do Guarani, Zanqueta. Matou a jogada o Giovani, que não tem velocidade nenhuma. Chegou fácil na recuperação, a zaga palmeirense jogou para a lateral. E vem o Guarani de novo. Bateu de fora da área de longe. Olha onde ela veio, olha onde ela veio. Ó. Aqui. Procurou o nosso repórter Zanqueta no chute. A intenção até foi boa do Luiz Miguel, mas um chute horrível, hein, Wagner Ferreira? Brico. A terceira falha do Titi. Esse lance, ele ficou esperando o goleiro sair, mas a bola estava no seu domínio. A terceira falha do Titi no jogo. Rapaz do céu, o jogo foi movimentado, né? Já 2 gols. E os teaserzinhos estão ficando para trás. Vamos lá, tem tempo ainda para colocar os 4 no ar nesse primeiro tempo. Bola com a equipe do Guarani, com o Rafael, recua no círculo central com o Titi. A torcida tá na bronca. Rola mais à frente com o Matheus Sarará de calcanhar. Estava buscando o João Marcelo. Chegou o Murilo. Recupera a posse de bola, toca com o Vanderlan, tentou sair jogando, o Lucas Justo adiantou, faz a jogada ali, o número 2 do Guarani, ele dribla 1, dribla 2, vai levando aqui pro lado canhoto, recua com o Titi, a torcida fica na bronca, ele sai jogando com o Matheus Sarará, mais atrás com o Rafael, a torcida do Guarani, que é o time na frente, bola com o Titi, o Matheus Sarará ali na linha que divide o gramado, já recebeu a bola, parte pro círculo central, faz a virada lá pro lado direito, quem recebeu foi o Luiz Miguel, a marcação do Vanderlan em cima dele, mais atrás com o jogador que é o Natan. Natan vai levando, ele vem trazendo de novo pro círculo central, vai virando com o Titi, Titi recebeu a marcação do Estevão em cima dele, ele já joga na canhotinha com o Emerson, a equipe do Guarani mais à frente com o João Vitor, o Marcos Rocha faz a marcação, toca por último na bola, o jogador do Palmeiras é lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança, já bateu o Emerson, sai jogando ali, caiu o Matheus Sarará, pediu falta do Rafael Veiga em cima do Matheus Sarará, Zanqueta.
perto do árbitro, não titubeou de marcar, bem chuveirinho na área palmeirense. É falta para o Guarani. 31 minutinhos jogados desse primeiro tempo. 2-0 para o Palmeiras. O Guarani está correndo atrás do prejuízo. É falta, vai vir levantamento. O Matheus Sarará de pé na direita. Vai levantar essa bola para dentro da grande área. Ele prefere jogar no círculo central com o Natan. A equipe do Guarani, a torcida está na bronca, hein? O Natan inverte a bola com o Emerson. O Emerson tentou tocar de cabeça. Vem de mim! Aê! E a bola vai lá com o Zanqueta, o nosso repórter. Tá ali 2 vezes. Você tá bem, viu? Tá sendo bem procurado aí, Zanqueta. Eu tô melhor do que muitos jogadores aí que vestem o manto bugrino. Luiz Henrique, 2-0 pro Palmeiras, 31 minutinhos, 2-0 no placar. O Palmeiras manda no jogo. O Palmeiras chega muito fácil no ataque, na defesa do Guarani. O time tá inseguro. Vamos torcer para que o time não sofra mais nenhum gol nesse primeiro tempo e o professor consiga arrumar o time no intervalo. Olha, o Guarani bateu, João Vitor de fora da área, bateu por cima. A bola foi lá no palco, né? Ele acertou a câmera. Tá. E tem um palco que já está sendo desmontado lá, onde estava tendo um som ao vivo antes do jogo. Bateu muito mal na bola, pegou muito mal na bola. Tiro de meta para o Everton fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Assistência técnica para ventiladores, circuladores de ar e exaustores é com a Eletrolar. Manutenção, peças e acessórios de todas as marcas, controladores de velocidade, globos, hélices, interruptores com correntinha e muito mais. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado 272, telefone 3231-3299. E a equipe do Palmeiras, ali no círculo central com Gustavo Gomes, toca mais a canhotinha com o Murilo com o Rafael Veiga, ele tentou fazer enfiada de bola, tira a zaga do Guarani, sobra com o Matheus Sarará, já joga mais aqui do lado canhoto com o João Vitor, setor defensivo ainda, ele de perna direita, faz a inversão lá para a direita, quem vem descendo é o Giovani, chega na marcação. O jogador do Palmeiras chegou na marcação ali, colocou a bola para fora. Era o Murilo, né? Ele chegou bem na marcação e ficou caído o Giovani lá, né? Por que não quer ser chamado mais de Giva o Wagner Ferreira? Por que não? Também não sei se também é pedido dele. A assessoria de imprensa do Guarani, que soltou uma nota dizendo que o nome dele é Giovani, com E. Giovani, não Giva. Vamos respeitar, entendeu o pedido, né? Tá caído. Já sendo atendido pelo departamento médico. Manda, Luiz. O Rafael Bilu, nos últimos times que ele jogou, ele foi o número 10. Você não poderia fazer esse teste no Guarani? Porque o Giovani, com o número 10 do Guarani, não está dando certo. É um volante adaptado na meia esquerda que está sem função no time. Praticamente não ataca, não defende, não tem velocidade e compromete um pouco o meio de campo do Guarani. Só confirmando, hein? Vamos retificar o problema do cartão lá. Sabe para quem foi? Eu tinha marcado pro Sarará. Emerson. Nossa, o Emerson. Não, então tá certo. O Zanqueta alertou desde o início o Emerson, número 6. Tá, então. Tá sendo atendido ainda aí, né, Zanqueta? Tá caído lá no chão ainda o jogador, o Giovani, número 10 do Guarani. Positivo a maca no gramado. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 1999794865 e venda a sua carga de consórcio hoje mesmo. É lateral para a equipe do Guarani, lá, campo de ataque, lado direito, tá ali o Lucas Justen para fazer a cobrança. Foi retirado de campo o Giovani, né? Vamos ver se vai estar tudo ok com o jogador do Guarani. Tá aí, o árbitro está esperando a maca, né? Ali a maca motorizada sair mais do campo, que praticamente está dentro do campo ainda a maca motorizada. Agora vai dar aquela resinha, vai fazer aquela manobra para ser autorizado o reinício da partida. 35 minutinhos. Primeiro tempo de jogo tá 2-0 pro Palmeiras aqui no Brinco. Agora sim, autorizado o reinício da partida. O Lucas Justa está jogando com o Matheus Sarará. Matheus Sarará quase escorrega. A marcação de 2 jogadores do Palmeiras em cima dele. Ele toca do lado com o Natan. Tentou buscar a bola com o Lucas Justen. Quase que o Palmeiras sobe a bola. O Natan já recuperou. Toca na frente. Vem descendo a equipe do Guarani. Vai fazer o cruzamento. Leva na linha de fundo. Bateu. A bola saiu. Acabou o campo ali para o jogador bugrino. Era o Lucas Justen. Acabou o campo para ele, né? É tiro de meta para o Palmeiras, Zanqueta. Ele tentou tão afobado que não viu acabar o campo. Saiu com mole tudo pela linha de fundo. Sorte do Palmeiras que já bateu o tiro de meta. Rádio Grigo, rádio. Opa, manda, Luiz. Giovani retornou.
Giovani retornou. E agora Tá o Marcos... parecendo um ponto e vírgula andando. Vai cair de novo, olha lá. Parece um ponto e vírgula andando. Tá mancando bastante o número 10 da equipe do Guarani. O Marcos Rocha foi tentar sair jogando aqui com o Estevão. Vai mexer. Horrível, vai mexer a equipe do Guarani. Tá informando o Zanqueta, a equipe do Guarani trabalhando com o Matheus Sarará. Joga com o Emerson do lado canhoto, faz o domínio, vem a marcação do Estevão em cima dele, ele faz o break, joga mais atrás com o Titi. Recebe no campo defensivo a equipe do Guarani, tocando agora com o Rafael. Rafael para, vem, tenta chegar na marcação ali o Maurício, de distância, a equipe do Palmeiras agora, ele ameniza a marcação ali no setor ofensivo, né? A equipe do Guarani ainda assim tem dificuldade, olha lá. O Titi joga a bola com o Rafael. Rafael do campo defensivo tenta fazer a jogada lá do lado direito. Buscou Luiz Miguel. Luiz Miguel faz o domínio. Vem descendo a equipe do Guarani. A marcação em cima dele é do Vanderlan. Vem levando ainda o Luiz Miguel. Vem trazendo para o meio. Toca com o Natan. Natan toca com o Giovani. Caiu a equipe do Palmeiras. Tenta sair jogando. Richard Rios. Chega, recupera, faz a finta, vem descendo o Palmeiras. A marcação do Lucas Justo em cima dele. Ele toca a bola com o Maurício, vai passando o Facundo Torres. O Maurício faz o domínio lá na canhotinha. Vai vir dois, tem dois jogadores do Guarani caído. O árbitro para a partida. Dois jogadores do Guarani caído. Um é o Giovani e o outro, o Zanqueta. O outro ainda não deu para perceber. O árbitro parou. Para mim foi falta aqui no jogador Giva do Guarani. Ele sofreu a carga por trás. Wagner Ferreira, vamos aproveitar então agora, 37 minutinhos e meio, 2-0 ainda, o Guarani melhorou no jogo? Melhorou, mas sem aquela qualidade ainda, né? Nós temos que reconhecer a qualidade técnica, né? A diferença técnica entre um time e outro. O Guarani está fazendo o que pode. Se não houvesse aquelas duas falhas, né? Uma do Titi e a outra do Sarará, talvez o Palmeiras estivesse vencendo por 2-0, o jogo estivesse empatado em 0-0, que não seria um mau resultado. Mesmo jogando dentro de casa com um grande, o Guarani somaria um ponto, iria a 8 e ficaria mais ou menos tranquilo no seu grupo. No entanto, aconteceu o que aconteceu, 2-0 para o Palmeiras tirou um pouquinho o pé do acelerador, já não força tanto, e o Guarani cresce. Mas falta animação, o Guarani não tem trabalho de meio campo, trabalho de laterais, estou gostando do Justen lá pela direita, está aparecendo com muita vontade, aqui pela esquerda o Emerson meio tímido, mas é o tal negócio, falta o camisa 10 que coloque aí os atacantes ou os meias na cara do gol para finalização. Então o placar é justo, vamos discutir. Vai subir a placa. Vamos lá. Quem entra e quem sai no Guarani. Número 10, Giovani tá fora. Entra número 16, Vinícius Cauê. Alteração, opa, que eu não escutei nada aqui, hein? Não, e agora? Vamos lá, por favor, Zanqueta, meu retorno deu uma fugidinha aqui. Giovani tá fora. Vinícius Cauê, 16, tá dentro. Vinícius Cauê, 16. Então, foi essa a única alteração, Zanqueta? Positivo. Daqui a pouquinho o Wagner Ferreira analisa, saiu machucado. O número 10 do Guarani não deu para ele, hein? E agora... O Vinícius Cauê sofre a falta e saiu o cartão amarelo, pelo que eu tô vendo ali, pro Aníbal Moreno. É isso mesmo? Esse mesmo. Matou a jogada no meio de campo, bem posicionado, o árbitro aplicou o cartão amarelo. Mais um amarelinho, dessa vez pro Aníbal Moreno, aos 39 minutinhos do primeiro tempo, segundo amarelo da equipe do Palmeiras. A equipe do Guarani trabalhando com o Matheus Sarará, recua a bola com o Rafael, vem a marcação do Maurício em cima dele, mais atrás com o Gabriel Mesquita, de perna direita. Não quer saber de brincadeira não, dá um chutão lá na frente, vem o Marcos Rocha, vem chegando aqui, também tentando chegar na bola, vinha, né, o Emerson, mas a bola saiu, lateral para a equipe do Palmeiras. Luiz Henrique Zanqueta, o Palmeiras 2-0, tá dando aquela segurada, né? O Palmeiras tirou um pouco o pé, né? Tirou o pé, vai ver que ele falou assim, deixa eu levar para o intervalo com 2-0, escutar o que o professor Abel tem para falar e voltaremos com mais forte, porque o Guarani não, até o momento não jogou. Melhorou um pouquinho, como o Wagner falou, mas não tá levando perigo ao gol do Emerson. E lá descendo o Guarani com o Vinícius Cauê lá do lado direito, ele chega até a linha de fundo, evita a saída de bola, bate em cima do Moreno, a bola saiu, o árbitro deu a lateral para a equipe do Palmeiras. Zanqueta, você aí embaixo viu o quê? Lateral pro Palmeiras. Tá certo, então tá certo. Ué, eu só confirmei, tá certíssimo. Eu vou aproveitar e falar Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. Lateral para o Palmeiras, o Vanderlan, agora sim, ele bate na frente, a bola passa, o Facundo Torres tenta fazer o domínio, vem a marcação do Lucas Justen, caiu, o árbitro marcou falta.
Falta para a equipe do Palmeiras. Lado canhoto, setor defensivo. Tá caído o Torres ali, mas não foi nada demais. Já tá levantando. É falta para o Palmeiras. Vai fazer a cobrança o Murilo. Ele ameaça fazer o lançamento lá na frente. Ele está jogando lá atrás com o goleirão Everton. Vem o João Marcelo, tenta fazer a pressão no Everton ali de perna canhota. Faz o lançamento na frente. Tá buscando o Rafael Veiga. Tira de cabeça o Rafael. Mas a bola sobra com o Moreno. Moreno toca na canhotinha com o Torres. Vem a marcação em cima dele do Luiz Miguel. Ele toca mais atrás com o Vanderlan. Já encostou o Moreno. Moreno mais atrás com o Murilo. Mais o João Marcelo rouba a bola, mas saiu. Saiu em lateral. A torcida aplaudiu. O João Marcelo na vontade, o Jorge Luiz Cuelba está dizendo 5-0 para o Palmeiras hoje. Tá otimista o palmeirense, o Jorge. Tá aí, palpite. Repita! Marcou, ele avisou 5-0, hein? Anotou aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Clube Concórdia. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Lá vencendo a equipe do Palmeiras, bola enfiada do Estevão pro Maurício, sai o Gabriel Mesquita, não estava valendo mais nada. Subiu. Impedimento, né, Zanqueta? Subiu a bandeira num ataque rápido do batido, uma falta na intermediária, pegando a zaga do Guarani de calça curta por pouco. O Palmeiras não chega ao seu terceiro gol, mas subiu a bandeira. Aí, apenas impedimento, já batido. O Matheus Sarará faz o domínio. Richard Rios vem na marcação. O Matheus Sarará vai virando lá para a direitinha. Luiz Miguel já fez, está passando. O Vinícius Cauê recebeu, vem o Murilo na marcação dele. Ele faz o domínio, segura um pouco a bola, tentou fazer enfiada para o Luiz Miguel. O Murilo interceptou, a bola saiu. Lateral para a equipe do Guarani. Vai o Lucas Justin, tá encostando já ali o Matheus Sarará, recebeu, faz o levantamento para dentro da grande área, o João Marcelo tentou fazer o domínio, tira a zaga, o Estevão agora faz a finta, chega na marcação, Vinícius Cauê, ele faz o domínio, colocou nos pés do Vinícius, é o Natan. É o Natan que fez essa interceptação aí, número 5 do Guarani, a bola bateu no Estevão, saiu, já bateu o Emerson, já sai jogando com o Natan, o gramado vai ficando bastante, né, com marcas ali, vamos dizer, de barro mesmo, né? De barro, a grama sendo bastante danificada, né? Nesse momento, o Emerson! Foi fazer o cruzamento, ele pegou, não foi nem na orelha da bola, né, Zanqueta? Cruzamento muito horrível do número 6 do Guarani. Bola tem bunda? Responde aí, Vagnão. Olha, desconheço. Sabe dessa, Luiz? Fica com o Vagnão, desconheço. O Zé Felipe tá falando 3-2 pro Guarani. Ele tá torcendo pro vira-virou aqui no Brinco de Ouro. Por enquanto, 2-0 pro Palmeiras. 43 minutinhos, estamos chegando a 44. O Facundo Torres tentou sair jogando. O Facundo Torres recebeu e o Lucas Justen fez a falta no círculo central. E agora o Torres encara ali, né? O Torres baixinho encarou o Vinícius Cauê. Dá um beijo em mim. E a equipe do Palmeiras vem descendo o Marcos Rocha. Enfiada de bola com o Richard Rios. Chega o Titi. Por que não fez isso fora no primeiro gol? Não conseguiu, né? Agora já... Não só no primeiro, como no segundo. No segundo, tá aí. Tenta sair jogando a equipe do Palmeiras. O Natan recupera a posse de bola. O Guarani tentou sair jogando com o Matheus Sarará. Mas o jogador do Palmeiras, o Moreno, fez a falta em cima do Sarará no setor defensivo. Falta para o Guarani. O Estevão agora fica na frente da bola. O Titi bate para trás, sai jogando o Guarani. Bola com o Rafael, vai virando com o Lucas Justi lá na direita. O Torres chega na marcação, ele já achou o Luiz Miguel na frente. Vem a marcação do Vanderlan, levou a melhor a equipe do Palmeiras. A equipe do Palmeiras agora com o Facundo Torres, já encostou para receber o Rafael Veiga. Ele faz o drible, caiu, o árbitro fala, não foi nada. Manda continuar. Siga na pelota! Jogando. E vem descendo a equipe do Guarani. Tocou nos pés do Marcos Rocha. Tenta sair, evitar o Estevão, mas não conseguiu. Lateral para a equipe do Guarani. Mas perdeu uma chance nessa contra-ataque, hein, Wagner Ferreira? Poderia ser um contra-ataque aí. Bom pro Guarani. 4 de acréscimo. Isso. Vamos lá, Anderson. 4, vamos até 49. Já passamos de 45 minutinhos desse primeiro tempo. Falta do Vinícius Cauê em cima do Richard Rios. No setor defensivo, a equipe do Palmeiras sem pressa nenhuma. Tá bonito no placar. 2 para a equipe do Palmeiras.
Primeiro gol, foi o Richard Rios, a lei do ex, aos 6 minutinhos. E segundo, Maurício, aos 12 minutinhos. Meia dúzia e uma dúzia. O Guarani tomou 2 golzinhos nesses minutos. A bola já saiu, lateral pro Guarani, lá do lado direito. Lucas Justen bate para trás, já recebeu o Rafael, tá abrindo o Titi. Agora o Palmeiras adianta a marcação novamente, o Luiz Henrique. O Palmeiras adiantou mais uma vez e foi assim o segundo gol do Palmeiras. O Palmeiras está pressionando a saída de bola do Guarani porque verificou que a defesa não sabe sair jogando. Deu 2 gols pro Palmeiras. Lançamento feito pro Emerson, chega na linha de fundo, a marcação do Marcos Rocha, ele toca mais atrás com o João Vitor, do ladinho com o Matheus Sarará, chega, Richard Rios rouba. Roubou e sofreu a falta, e vai amarelar pro Matheus Sarará, né, Zanqueta? Que falta besta, né? Matou a jogada de ataque do Guarani. Será que o pessoal não sabe que o campo tá molhado e é só chutar que a bola pega velocidade? O Matheus Sarará agora deu a famosa vacilada, né, Wagner Ferreira? Candidato a ficar pelo vestiário no segundo tempo. Aí, segundo o Wagner Ferreira, candidatíssimo o Matheus Sarará a ficar no vestiário. Já bateu a falta a equipe do Palmeiras, bola com o Murilo, faz o lançamento, tá buscando o Vanderlan lá na canhota, mata no peito, coloca no chão, chega o Lucas Justo em cima dele, ele já toca com o Facundo Torres, vem a marcação ali do Natan, ele toca a bola com o Moreno recebeu, toca do ladinho agora com o Marcos Rocha. Marcos Rocha faz o domínio, faz a fita, era o Estevão, agora sim é o Marcos Rocha, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área, tira de cabeça o Titi. A bola sobra com o Emerson sai jogando com o João Vitor, chega a marcação do Estevão e do Marcos Rocha. O Marcos Rocha, o Emerson perdeu, e lá vem descendo o Palmeiras, a bola com o Estevão, chegou na linha de fundo, invadiu a grande área, puxou, faz o drible, vai levando como quer, tira a zaga do Guarani. A bola sobra ainda com o Moreno, vem descendo a equipe do Palmeiras, faz a pressão, bola com o Rafael Veiga, tocando a bola com o Estevão, vai fazer o gol, colocou para dentro da área, sobra com o Rafael Veiga, bateu e... entrou! Alegria, galera O terceiro gol da equipe do Palestra lá de São Paulo, quando eram jogados 48 minutos desse primeiro tempo. Rafael Veiga, numa jogadaça do Estevão pela direita, ele invadiu a grande área, fez o carnaval, ele tocou para dentro a zaga do Guarani e tentou tirar em partes, mas a bola sobrou para o Rafael Veiga dentro da grande área, ele chutou do lado direito do Gabriel Mesquita, que não pôde fazer nada a não ser buscar ela no fundo do gol. Amplia a equipe do Palmeiras, 1, 2, 3 para o Palmeiras, 0 para a equipe do Guarani. Torcida do Palmeiras, pode pular, pode gritar, pode cantar mais uma vez, porque a festa é sua, torcedor palmeirense. Nesse momento vai estar ali, o árbitro está conversando com o Wilbert Estevan da Silva, né, Zanqueta? O árbitro vai estar verificando alguma coisa aí que pode ser que anule o gol do Palmeiras. Vamos torcer para que isso aconteça. Mas mais uma vez a zaga do Guarani bateu cabeça. Agora o atacante João Vitor quis fazer gracinha lá no fundo, perdeu a bola, não bate e rebate, a bola sobrou para Veiga, que não tem nada a ver com isso, com a péssima partida que faz a zaga do Guarani, meteu o canudo, terceiro gol, terceiro do Palmeiras, praticamente mata qualquer possibilidade de reação do Guarani. Anderson, assim que o Guarani levou o terceiro gol, o Sarará e o Natan veio cobrar o João Vitor. Por quê? Porque o segundo lance que o João Vitor podia sair, tocar, chutar para frente. Foi pro VAR. Chutar para frente, ele quis sair driblando, tocou para trás e o Guarani levou o gol. E o segundo gol foi igual o terceiro. Então o Guarani precisa prestar atenção nesse quesito. E o árbitro nesse momento, o Vinícius Gonçalves Dias Araújo, está se dirigindo à cabininha do VAR ali. Tá ali. Tá conversando. O Abel né? metendo fumo nele. Eu não vou mais colocar gente no seu camarão.
O Abel Ferreira sempre ali, ó. Tá dando mais uma vez os seus chiliques. O competitíssimo, né? O competente, vai. Eu tentei falar de forma aí para. O Abel Ferreira. Bom, tá sendo analisado algum lance ali. A gente não tem esse recurso aqui. Você sabe o que está sendo analisado aí, Zanqueta, com a galera da imprensa aí embaixo? Adivinha? Impedimento? Não sei. Procura averiguar com a gente, com o pessoal aí, ó, né, para ver o que está sendo. Ele está voltando agora. Vamos ver o que o árbitro vai assinalar. Ele faz o sinal de VAR e impedimento. Impedimento anotado. Então, todo aquele gol, nesse momento, para alegria do torcedor bugrino, foi anulado. Continua 2-0 para a equipe do Guarani, o Wagner Ferreira. Mais dois. O que não anula é a lambança feita aqui pelo lado direito, né? Lado esquerdo. O João Vitor. Ele levou uma bronca danada, conforme já foi dito aqui pelo Luiz Henrique. Olha o Guarani tentando diminuir o prejuízo. E o João Vitor toca dentro da grande área. Tentou fazer o arremate. O Vinícius Cauê explode no Gustavo Gomes. E agora o João Vitor faz a falta em cima do Marcos Rocha. Numa V11, né? Mais dois, Zanqueta. Vamos até então 51. Não, 51 já foi, né? A gente íamos até 49. Lá vai amarelar, quer ver com o Abel? Tá indo lá, o árbitro tá se dirigindo lá com o Abel, e o Abel disse que não, tá fazendo de conta que não é com ele, olha lá. Tá fazendo de conta que não é com ele. Mas o árbitro saiu daqui, vai até lá para não dar o cartão também, eu vou falar para você, hein? Só fica na conversa, ele para o jogo, vai do outro lado do campo, da onde a jogada ficou parada. Agora amarelou. Amarelou pro Abel Ferreira, correto, Zanqueta? Positivo. Que novidade, né, o Luiz Henrique? Ele coleciona cartões na vida, né? Ele falou que é o último ano do Brasil. Vamos verificar se ano que vem vai continuar levando o cartão amarelo de bobeira. Fala demais também esse Abel Ferreira, viu? Ele é totalmente competente, tá aí os números, mas eu não vejo nenhum clube da Europa querendo contratar o Abel Ferreira nesse momento. Mas enfim, vamos vendo que a bola tá jogando, o Palmeiras tenta chegar mais uma vez no campo de ataque, a bola com o Aníbal Moreno, vem a marcação do Sarará, ele recua um pouco com o Marcos Rocha. Marcos Rocha faz a virada no círculo central ali, quem recebeu foi o Murilo. O Vinícius Cauê chega na marcação, ele chuta prensado o Murilo, mas a bola vai saindo. Acabou. Em lateral para a equipe do Guarani, não acabou ainda não. Agora sim. Apita o árbitro. Aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. 0 para a equipe do Guarani, 2 para a equipe do Palmeiras. Algum detalhe aí no gramado, Zanqueta? Muita vaia da torcida, alguns reclamando ali na parte da... E alguma torcida também gritando o nome de Bugrão. É um misto de decepção com euforia. Eu vou começar a dar uma pincelada para a gente entrar no intervalo da Grigo. Wagner Ferreira, 2-0. Um gol aos 6, um gol aos 12, tomou o terceiro aos 48, mas estava impedido na jogada da equipe palmeirense. Mas o Guarani tem que melhorar bastante para voltar e mostrar algum tipo de evolução, de repente, né, conseguir fazer o primeiro golzinho e aí sim criar forças para buscar o empate, né, Wagner? Olha, eu volto a dizer, a diferença de categoria é muito grande entre Palmeiras e Guarani. Não há o que discutir, não há comparação. Agora, o Guarani poderia endurecer um pouquinho mais, ou melhor, vamos trocar, endurecer por não facilitar tanto para o Palmeiras. Os dois gols foram realmente dados de presente. Primeiro, falha do Titi, segundo, falha do Sarará, e o terceiro aqui, falha do João Vitor. Para a sorte do Guarani, não foi validado o terceiro gol. 2-0 é muito para o Guarani tirar a diferença. Mas pode ser também um 2-4 acaba. Vamos ver o que o técnico do Guarani vai preparar no intervalo para melhorar o time. O Guarani não tem armação. Ele colocou o Vinícius Cauê no lugar do Giva. Eu acho que não era a melhor indicação. Tem o Bilu aí, que poderia, com mais experiência, que vocês sabem, né? O Vinícius Cauê veio da Copinha. E o Bilu já tem mais rodagem. Poderia, diante de um time grande como esse, era jogo para o Bilu. Talvez venha o Bilu para o segundo tempo. Vamos aguardar, então, se o Guarani vem modificado. Tem que vir, né? Acho que o Sarará vai ficar pelos vestiários, não só pelo cartão amarelo, porque não está fazendo uma boa partida. Então, vamos aguardar as alterações e a conversa que o técnico Maurício de Souza vai ter com o Guarani lá nos vestiários. Tá aí esse Wagner Ferreira dando essa pincelada. Daqui a pouco ele, Luiz Henriqueta, vem no intervalo da Grigo para um resumo geral. Só informando o banco de suplentes do Guarani, que tem o Emerson Júnior e o Fred Conte, os dois goleiros, o Cauê, o Márcio Silva, o Lucas Rafael, Caio Dias, Vinícius Cauê, que já está em campo, né? Entrou no lugar do Giovani, o Daniel, Rafael Bilu,
o Léo Porfírio, o Denis Júnior e também o Eliseu. Esses, os suplentes do Guarani, que vão agora ali conversar com o Maurício de Souza e de repente vem aí para campo nesse segundo tempo. Luiz Henrique, e a equipe do Palmeiras, hein? Tá tranquila para o segundo tempo, ou não? O Palmeiras tirou o pé no primeiro tempo, aí apertou no finalzinho, fez o terceiro gol, que foi invalidado pelo VAR. Porém, o Palmeiras tem um jogador que tá acabando com o jogo, Richard Rios. Ele joga na defesa, joga no lateral, joga no ataque, sozinho. O Guarani não tem uma marcação efetiva em cima dele. E ele deitando e rolando em cima do Guarani, colocando a bola sempre para os atacantes fazerem o gol. Se o técnico do Guarani não mexer nesse time, vai ficar complicado para o Guarani buscar o resultado. Tá aí, Luiz Henrique, lembrando aí, então, informando os suplentes da equipe do Palmeiras, goleiro Marcelo Lombra, tem o Giai, o Mike, o Piquerez, o Luigi, o Naves, o Fabinho, o Figueiredo, o Thales, o Alan, o Lopes e o Benedetti. Esses os suplentes que o técnico Abel Ferreira tem à sua disposição. Bom, a gente vai fazer aquele intervalinho da Grigo e já volta com um resumo do que foi esse primeiro tempo de 2-0 para a equipe do Palmeiras. Vem aí Wagner Ferreira e também o Luiz Henrique Zanqueta. É rapidinho e a gente já volta com o intervalo da Grigo. Valeu demais. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna,
quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 1999 698 4579. 99698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham junto. Wagner Ferreira. Muito bem, meus amigos da Web Rádio Gringo. Intervalo de jogo no Brinco de Ouro. O Palmeiras vai vencendo por 2-0. Poderia estar 3. Não fosse o VAR ter apanhado um impedimento do lateral direito Marcos Rocha, no cruzamento. E, portanto, gol anulado pelo VAR. Agora, o Palmeiras vai vencendo por 2-0. Não chega a ser grande surpresa, não. A diferença técnica é muito grande entre Palmeiras e Guarani. Mas esperava-se mais o Guarani, jogando em casa. Acabou de jogar no Morumbi contra o São Paulo. Jogou de igual para igual com o Tricolor. Perdeu de 1-0, é verdade, mas perdeu jogando bem. Hoje aqui perde jogando mal. Quer dizer, não há armação de jogada no meio campo. O lateral esquerdo aqui, o Emerson, está muito tímido, não passa no meio de campo. Quando passa, não resolve absolutamente nada. Pela direita, o Justen até que desceu algumas vezes. Tanto é que amarelou o seu marcador. Então é aí o meio campo, com a saída do Giovani, esperava-se ali um jogador mais experiente. No entanto, o treinador optou por colocar o menino que veio da Copa São Paulo, o Vinícius Cauê. Não vamos colocar culpa nenhuma no menino, porque afinal de contas, os gols que aconteceram, né, 1-6 e outro 12, foram falhas gritantes da defesa do Guarani. Uma delas do Titi, não conseguiu tirar o perigo dali, aí o Richard causou escanteio, né? O Titi não destruindo, provocou escanteio. Na cobrança do Veiga, na cabeça do Rios e gol do Palmeiras. No segundo lance, logo a 12 minutos, 6 minutos depois, portanto, o Sarará foi brincar aqui na intermediária, não é local de fazer isso. Acabou perdendo a bola e, na sequência, o gol do Palmeiras, o segundo gol marcado pelo Maurício. Então, com 2 gols doados, fica difícil, né? Não jogando muito bem, inclusive no meio campo para frente, fica difícil de pretender alguma coisa pelo lado do Guarani. O Guarani teve alguma chance? Pelo que eu anotei aqui, teve um cruzamento do Luiz Miguel na cabeça do João Vitor, ele cabeceou para fora. Na sequência, logo depois do segundo gol do Palmeiras, o próprio João Vitor, da entrada da área, fuzilou por cima do gol. Quer dizer, no meu modo de entender, o Everton, goleiro do Palmeiras, não fez uma defesa. Ele só ficou olhando a bola passar nessas 2 oportunidades. E no mais, a zaga do Palmeiras tirando, porque queiram ou não, né? Gustavo Gomes é um baita de um zagueiro. E realmente não permitiu nada para o menino ali, o centroavante do Guarani, o João Marcelo. O Guarani teve outra chance? Não teve, não. Quem teve foi o Palmeiras. E como faria o terceiro gol, não fez por causa do impedimento. Então, pelo que eu estou notando aqui, o Guarani vai ter que mexer no intervalo, pelo menos em 2 peças, para conseguir, pelo menos, equilibrar as coisas e marcar um gol logo no começo, para voltar de novo para o jogo. Porque continuar desse jeito aí vai ser um 2 vira, 4 acaba. Então o Palmeiras mereceu amplamente a vantagem no primeiro tempo, poderia ter sido mais, mas como disse o Luiz Henrique, ele tirou um pouco o pé do acelerador, não foi mais com tanta sede ao pote. E somente na boa, né? Quando sobrava alguma falha do Guarani, eles tentavam fazer o terceiro. Mas o Guarani realmente ficou devendo. Ficou devendo no futebol nesse primeiro tempo. Falta de armação, o seu grande problema. Laterais que não fazem cruzamento para a área. O João Vitor, que foi um grande jogador contra o Noroeste, hoje aqui pega na bola, mas não rende o suficiente
para fazer com que o Guarani merecesse um resultado melhor nesse primeiro tempo. Então, Palmeiras 2, Guarani 0. Eu não sei o que é que o Luiz Henrique tem a dizer a respeito do Palmeiras. Se jogou tranquilo, o Guarani não ofereceu nenhum perigo. O Palmeiras deita e rola nesse primeiro tempo, vencendo por 2-0, Luiz. Exatamente, Vagnão. Você resumiu bem o primeiro tempo. O Palmeiras não foi exigido. O Everton no gol praticamente não sujou o uniforme. O Guarani não chegou ao gol com perigo, a não ser um escanteio que ele foi empurrado. Apenas esse lance que levou um pouco de perigo para o Guarani, para o Palmeiras. O Palmeiras, o jogador que está destoando negativamente é o Vanderlan, que o Guarani poderia aproveitar um pouco mais esse lado esquerdo do Palmeiras, sabendo que ele já está amarelado. E marcar o jogador Richard Rios, que está fazendo o que quer com o meio campo do Guarani. Ele arma, ele desarma, ele chuta. Se o Guarani não chegar junto com ele, certamente o Palmeiras fará o terceiro, o quarto e o quinto. Então o Guarani precisa acordar para o jogo. E o Palmeiras só não fez mais porque tirou o pé. Fez o terceiro gol no finalzinho, porque subiu a marcação aos 48 minutos, subiu a marcação novamente e pressionou a saída de bola do Guarani. Então fica essa lição. Não dá para brincar com um time grande. Ô Luiz, você acha que o cartão amarelo do Vanderlan pode proporcionar a entrada do Piquerez no segundo tempo? Provavelmente, porque o Luiz Miguel, ele tá fazendo um bom jogo. Ele tá tentando sozinho lá no ataque. E o campo escorregadio facilitaria o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. Então o Piquerez pode sim ser uma novidade no time do Palmeiras. Eu tô olhando aqui os jogadores de banco do Guarani. Ele tem jogadores interessantes para entrar. Por exemplo, o Rafael Bilu. E no comando de ataque, esse Denis Júnior, camisa 19, não sei se você viu a partida contra o Noroeste, entrou bem. Ele é um bom jogador. Então, seria opções também. Né? Tem o Léo Porfírio, que é um jogador matador também. Mas vamos ver. O time está voltando. Será que o Mano Zanqueta já tem informação a respeito da alteração ou não? A princípio não mudou, não. Pelo que eu estou vendo aqui, não teve alteração, não. Tá subindo os 11 pro campo. 3, 6, 8, 9, 10. Tá faltando lá. Entendo agora. Voltei. Olha lá, tem 9 aqui, 10 com o goleiro e 11 chegando ali. Não teve alteração o Guarani. Será que ele gostou do rendimento do time no primeiro tempo? É capaz na coletiva falar que o Guarani jogou bem o primeiro tempo. Naturalmente na conversa. Ele vai tentar reverter essa situação. Agora vamos ver se o Palmeiras volta com alguma alteração. Eu estava comentando aqui com o Luiz Henrique que o Palmeiras tem um jogador amarelado, que é o lateral esquerdo. E justamente naquele lado o Guarani está jogando melhor, né? Com o Luiz Miguel. Então não seria surpresa se ele voltar com o Piquerez para o segundo tempo. O Palmeiras está retornando ou ainda não, Zanqueta? Oi. O Palmeiras está retornando agora? O Palmeiras também está retornando. Estava conversando ali com o pessoal da assessoria de imprensa do Palmeiras. Até brinquei com o cara, pensei que vocês iam vir com um time misto pra cá. Ele falou, não tem que colocar. O Abel tem 35 jogadores no elenco, entre categoria de base e jogadores profissionais. Ele tem que dar uma movimentação pro clube. E tem o Rony que tá sentado lá no contrato, ganhando 1,5 milhão por mês, ainda sem fazer nada. Sem fazer nada. Parece funcionário público. O Palmeiras tem 2 vitórias, estava indo para a terceira nesse campeonato, né, Luiz? Exato. E um ponto importante que o Guarani tem que ficar atento. O Guarani está com 7 pontos, o Santos está com 7 pontos, e mais um gol do Palmeiras pode ocasionar a perda da liderança do Guarani. Caindo para segundo lugar, empatando vai em critério de cartões amarelos. Ele só está na frente do Santos pelo critério, né? Exatamente. E a tendência do Santos agora é crescer, né? Sob o efeito Neymar. Hoje o Guarani está com um salto 0. O Santos está com -1. Isso que está a diferença. Pois é. E o Palmeiras vai... Não mexeu. Chegando a 11 pontos e vai brigar aí com o São Bernardo pelas 2 vagas. Mas não podemos esquecer da Ponte, né? Que hoje foi a 9. Então, a briga boa aí no grupo D, deixando de fora o Velo Clube. Esse já está fora do baile, com 4 pontos ganhos. Vai começar o segundo tempo, Anderson Grigoletto. Tá aí, Wagner Ferreira, Luiz Henrique e Zanqueta fizeram análise desse primeiro tempo, 2-0 para a equipe do Palmeiras nesse primeiro tempo. Mudou. O uniforme. O uniforme. Porque tava tudo sujo e voltou com o uniforme 0 bala.
Tá aí, então a única alteração foi o lado, né, da onde eles estavam jogando e os uniformes agora todo novinho. E a numeração? A mesma coisa. Apita o árbitro! Começa o segundo tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Sexta rodada do Paulistão. Primeiro tempo foi 2-0. O Guarani vai em busca de pelo menos um empate nesse segundo tempo. E você vai curtir todas as emoções conosco aqui na nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. A equipe do Guarani tenta chegar lá com o Vinícius Cauê, recua Murilo, o Everton quase que perde o domínio ali, dá um chutão na frente, tá buscando o Estevão, subiu o Titi de cabeça, tira, chega o João Vitor, evita a saída, toca mais atrás, não evitou não. A bola saiu, é lateral para a equipe do Palmeiras. Ninguém mexeu então, né, Zanqueta? Não. Tá aí, ninguém mexeu. E o Adelzão tá chegando agora, que beleza. É, ele tava lá tomando... Comendo bacalhau. Comendo bacalhau. A galera que está acompanhando, grande Celso Fittipaldi, hein? Difícil a vida do Guarani. Juntando fisicamente, a juventude fisicamente ajuda, mas a falta de experiência pode atrapalhar. Grande Celso Fittipaldi. Olha o João Carlos Voltarelli. Parabéns pela transmissão. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Hoje não vai dar para a equipe do Guarani. O Palmeiras tirou o pé e vai administrar o resultado, descendo somente nos contra-ataques. Abraço. Um abração para você, João Carlos, um abraço para Rita de Cássia, a galerinha aí também, grande Tia Odete também, lá de Santo André. O José Roberto Moraes, o palmeirense, está contente, hein? O Palmeiras veio disposto a jogar mesmo, está bom o jogo, tá dizendo o Zé Roberto Moraes. A equipe do Palmeiras tenta sair jogando, bola com o jogador ali que é o Rafael Veiga, faz o drible, toca do ladinho com o Marcos Rocha tenta sair jogando, o João Vitor coloca a bola em lateral para a equipe do Palmeiras fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 1999-698-4579. 99698-4579. E vem chegando aí a grande, né, noite do Azul e Branco no Concórdia, dia 28 de fevereiro. Entre em contato lá com a secretaria, adquire o seu convite, né? Não sei se vou até perguntar para o Beto, já está no segundo lote, mas é bom demais, hein? Bom demais a noite do Azul e Branco no Concórdia. Falta para a equipe do Guarani no círculo central. Tá ali o Rafael Silva. Ele já bateu a bola do ladinho com o Titi. Titi coloca mais à frente com o Emerson. Emerson faz o cruzamento para dentro da grande área. Tava buscando o Vinícius Cauê, sobe de cabeça. O jogador, o Moreno, tira. Já vem descendo aqui o Facundo, devolve a bola com o Moreno. Moreno toca a bola lá na frente. Que toque de bola para a equipe do Palmeiras. Vem descendo o Vanderlan, vai fazer o cruzamento, faz o drible em cima do Luiz Miguel. Preparou, bateu, a bola explode. Em cima do Rafael. Fura, segura firme. O Emerson deu uma furada, o Gabriel Mesquita estava ligado na jogada, fez a defesa, tranquilizou tudo aí na zaga do Guarani, né, Zanqueta? Numa bela jogada pelo Edervan, pela lateral direita, vem conduzindo a bola, lateral esquerda vem conduzindo a bola, cruzou, a zaga do Guarani bateu cabeça, o Emerson furou, a bola ia sobrar para o Estevão, mas Gabriel Mesquita, primeiro que ele chegou e agarrou, colocou o Guarani saindo jogando. Sai jogando a equipe do Guarani com o Rafael, já toca a bola do ladinho com o Titi. Titi faz o lançamento de perna canhota, tá buscando o goleirão Everton. Se foi isso, foi bem a jogada, né? E acertou. Quem que é o jogador que arma a jogada no Guarani? É só chutão. Tá aí. Wagner Ferreira pode responder. O Wagner, nesse momento, quem arma a jogada na equipe do Guarani? Estou aguardando a entrada do Bilu. Tá aí, nenhuma movimentação no banco de suplentes do Guarani. A equipe do Palmeiras está no aquecimento lá, os suplentes. E agora o lançamento feito por Maurício na frente. Sai, Gabriel Mesquita! Bate no peito dele, a bola que como já havia marcado impedimento, mas a torcida do Guarani assustou agora, Zanqueta. Gabriel Mesquita, a bola levou a bolada no queixo. Não pode, também com o tamanho de queixo que ele tem aqui, pelas barbas do periquito com cãibra, hein? A equipe do Guarani sai jogando aqui pelo lado direito com o Luiz Miguel, a marcação do Vanderlei em cima dele, faz a falta. Falta em cima e o Luiz Miguel esbraveja ali com o árbitro. Olha lá, você vai escutando todos os detalhes do gramado, né? O Diógenes me chamando. É o Diógenes. Diógenes me chamando. Manda, Diógenes. Fala, Diógenes.
Eu não tenho, cara. Um Guarani não consegue jogar a bola lá. Vai um lançamento, não vai nada. Meu Deus, eu preferia ter comido miojo em casa. Valeu, Diógenes. Vai dormir, Diógenes. Aí o Diógenes tá nervoso, hein? Toca com o Luiz Miguel com o Natan, mais atrás com o Lucas Gilsen. Vai jogando com o Rafael no círculo central, a equipe do Guarani toda no campo de ataque agora. O Guarani precisa correr atrás do prejuízo. 2-0 pro Palmeiras. Vai virando pra lá, pra Canhotinha. Bola com o Emerson, vem buscar ali o jogador que é o João Vitor. Recua mais atrás com o Titi no círculo central, faz o passe meio estranho pro Rafael, ele consegue, tá tudo, toca do ladinho com o Lucas Justen, vem a marcação do Facundo Torres em cima dele, toca na frente com o Luiz Miguel, tentou de calcanhar, a bola bateu no Vanderlan, saiu para fora, é lateral para a equipe do Guarani. Inverteu, que a bola bateu no jogador do Guarani. Aí, detalhe do Zanqueta, mas a Fabrini não viu dessa maneira. Sai jogando o Guarani. O Titi de pé da canhota faz o lançamento na frente, busca o João Marcelo, vem a marcação do jogador que é o Marcos Rocha, só acompanhou, a bola saiu, o árbitro está dando apenas tiro de meta para a equipe do Palmeiras, Zanqueta. Nada. Se jogou, viu que o árbitro estava marcando tudo, mas dessa vez ele não marcou. Tiro de meta, Everton na bola. Bom demais ter você ligado na nossa jornada esportiva da Grigo. Se você está acompanhando, deixa aquele like, bom demais, hein? E vai compartilhando a nossa transmissão também. Chama os amigos para curtir a nossa jornada esportiva da Grigo. Na quarta-feira, é quarta-feira o próximo jogo? É quarta, né? Contra o Água Santa? Quinta-feira? A gente já vai verificar. Na quinta-feira, 19h30, estaremos aqui no Brinco de Ouro também. Repita! Quinta-feira contra o Água Santa, Guarani e Água Santa. O Água Santa que perdeu para a Macaquinha hoje, lá em Diadema. Aí a equipe do Guarani trabalhando pelo lado direito, bola com o Luiz Miguel, joga mais na frente com o Vinícius Cauê. Chega a marcação do Murilo em cima dele, ele faz a proteção, encostou. O jogador ali, o Luiz Miguel, caiu, é falta! Falta para o Guarani, praticamente um escanteio ali do lado direito para fazer a cobrança. Jogadores do Palmeiras acharam ruim ali com a Fabrini, hein, Zaquetá? Você vai falar mal da mulher? A mulher marcou, a mulher tá marcando, mano. Marcou a mulher! Você tá errada! E um detalhe que a gente falou aqui no intervalo, né, Vagnão? O Vanderlan já tem amarelo. Exatamente. Mas foi falta, marcou sim, bem marcada pela Fabrini. Um escanteio de calças curtas, vem chuveirinho na área do Palmeiras. É por onde o Guarani está tentando alguma coisa, né? É por onde o Guarani está tentando alguma coisa. Ali com o Luiz Miguel, atrapalhando a vida do Vanderlan. Tá autorizado, vem bola na área do Palmeiras. Quem sabe o Guarani diminui nesse momento. Vai fazer a cobrança, o jogador do Guarani coloca a bola para dentro da grande área, desvia a zaga do Palmeiras, complementa ali o Marcos Rocha. A bola subiu de cabeça, o Matheus Sarará caiu, pediu falta, sai jogando. Bola com o Palmeiras, o Facundo Torres toca com o Estevão. E agora, 4 jogadores do Guarani contra o Estevão. Tentou segurar o Luiz Miguel, o Estevão merecendo. Engatou uma quinta, colocou desse lado pro Facundo, vai fazer o gol do Guarani. Fora! O Facundo Torres, ele teve tudo para finalizar pro gol do Gabriel Mesquita, pegou muito mal na bola, hein, Zanqueta? Numa jogadaça do Estevão, que escapou de 1, 2, 3, tentaram agarrar ele por trás, falou, não pega por trás não! E jogou para o Facundo, que jogou a bola para o gol, mas a bola subiu sem perigo nenhum para o Gabriel Mesquita. A equipe do Guarani tentava chegar, mas caiu. Foi marcada a falta do Matheus Sarará, ali no campo de ataque, setor defensivo do Palmeiras, né? Então falta para o Palmeiras fazer a cobrança no setor defensivo. O Roberto César Santos está dizendo aqui, vamos lá. Vai, Palmeiras, está dizendo o Ponte Pretano Roberto César Santos. Por enquanto, segundo a opinião dele, tá tudo normal no jogo, né? Grande Roberto Santos, um abraço para você, viu, Roberto? Que legal ter você sempre ligadinho nas nossas jornadas esportivas da Grigo. O Palmeiras tenta sair jogando no setor defensivo, o Guarani recupera a posse de bola. Bola com o João Marcelo. João Marcelo toca com o Emerson. Emerson do lado com o João Vitor. A marcação em cima dele é do Marcos Rocha. O João Vitor quase se complicou direito. Ô, Wagner Ferreira, o João Vitor, nós já vimos partida dele melhor aqui no Brinco, né? Hoje não tá legal o número 11 do Guarani, hein? Tá sentindo, né? Realmente a pressão do time grande. Jogou bem contra o Noroeste, né? Rabiscou bastante, foi útil. Mas hoje não tá realmente. Ele tenta alguma coisa, mas não consegue. E a equipe do Palmeiras tenta chegar no campo de ataque, caiu, pediu falta. O árbitro manda continuar, a equipe do Guarani sai jogando. Bola com o Titi. Titi para ameaça fazer o lançamento. Agora sim, de perna canhota, faz o lançamento. Tá buscando o João Marcelo. Tem o Gustavo Gomes, o Everton segura firme. Acalma tudo ali para a zaga do Palmeiras.
Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 19 997948665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. Galera, uma galera que manda mensagem no WhatsApp, eu não consigo visualizar nesse momento, viu, galerinha? Mas eu vou deixar um abração para vocês aí. Vocês são sensacionais. Eu vi que tem bastante mensagem no WhatsApp, mas não consigo visualizá-las nesse momento. Mas fico muito grato para vocês aí que interagem conosco também pelo WhatsApp. A gente vai consertar isso para deixar a participação também, quem sabe até de áudio, né, para vocês participarem conosco. O Guarani tenta chegar mais uma vez, lá pelo lado canhoto, bola jogada ali, fez o domínio, o jogador do Guarani, que é o João Vitor. João Vitor parou, encostou agora sim, o João Vitor. Quem estava na bola era o Sarará. Mas vai recuando. Boa bola para com Titi. Agora no círculo central com o Rafael. O capitão da equipe do Guarani ultrapassa a linha que divide o gramado. Toca mais à frente com o Vinícius Cauê. Faz o drible em cima do Aníbal Moreno. Vem descendo a equipe do Guarani. O Vinícius Cauê caiu. O árbitro disse que não foi nada. Se jogou. Segue o jogo. Segundo o Zanqueta, se jogou. E o Palmeiras agora vem no contra-ataque de novo. Que velocidade do Estevão. É 4 jogadores do Guarani. Chegou. O Titi tirou. 4 jogadores em cima do Estevão, hein, Zanqueta? Tentou fazer a jogada individual, estava sozinho, jogou para lá, Tite chegou, recuperação, jogou para a lateral e o arbitrão deu uma bronca agora no Vinícius Cauê e falou: tá molhado, mas para de se jogar. E a torcida do Guarani não entendeu como o Lemão Zanqueta, entendeu que foi falta e homenageou mais uma vez o árbitro aqui no estádio. O Palmeiras sai jogando lá pelo lado direito, o Marcos Rocha faz o lançamento para o Facundo Torres, passa por ele, passa também pelo Rafael, vai ficando com o Gabriel Mesquita. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Assistência técnica para ventiladores, circuladores de ar e exaustores é com a Eletrolar. Manutenção, peças e acessórios de todas as marcas, controladores de velocidade, globos, hélices, interruptores com correntinha e muito mais. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado 272, telefone 3231-3299. Tentou sair jogando, o Titi toca a bola sobra com o Estevão, partiu para a grande área, bateu pro gol, bateu e entrou! Alegria, galera, quando surge ao viver. Gol! Uma vacilada do Titi que deu de presente a bola pro Estevão. Aí não. Aí o garoto tem talento. Ele partiu, bateu firme, forte no canto direito do Gabriel Mesquita, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol mais uma vez. Amplia a equipe do Palmeiras. Estevão, camisa 41, quando eram jogados 12 minutinhos desse segundo tempo. 3 para a equipe do Palmeiras, 0 para a equipe do Guarani. Torcedor palmeirense, pode pular, pode vibrar, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Palmeiras. 3 para o Palmeiras, 0 para a equipe do Guarani Zanqueta. É besteira atrás de besteira da zaga bugrina. Mais uma vez, Tite tentou sair jogando, pensou que era Franz Beckenbauer. E saiu, jogou a bola no Estevão, que veio conduzindo a Mortandela e chegou na meia-lua, chutou um canudo, sem chance de defesa para o Gabriel Mesquita. Goleada alviverde, Palmeiras 3, Guarani 0. Mexeu o Palmeiras. Mexeu a alteração da equipe do Palmeiras, Zanqueta, por favor. Mexeu o Guarani primeiro, vamos lá. Sair no Tite, eu não consegui ver a placa. No Palmeiras, o Luiz Zanqueta. Quer ver o Palmeiras primeiro? Entrou, Palmeiras, saiu 5 do Palmeiras. Saiu o Moreno. Entrou o 35. Fabinho. E depois saiu o Vanderlan. Entrou o Piquerez. Piquerez, número 22, é isso?
Isso. Piquerez. E o Guarani mexeu também, é isso? O Guarani também mexeu, mas não consegui. Vamos ver subir no placar aqui, a gente já confira. São 3 substituições. O Tite saiu, o João Victor saiu e teve mais um que eu não consegui acompanhar. O Luiz Miguel. Tá. Bom, Wagner Ferreira, que vacilada do Titi, dessa vez, mais uma vez o zagueirão do Guarani, tanto que saiu, né? Olha, na abertura da transmissão, o que é que eu disse aqui? Vocês são testemunhas, o que é que eu falei? Realmente o Titi não era o jogador para ser escalado aí como companheiro do Rafael Rodrigues. Na barba dele, pelo menos 2 gols do Palmeiras. Então, o jogador prata da casa, tem que ser valorizado, mas tá é muito arroz e feijão ainda para chegar aos pés aí do jogador para vestir a camisa do Guarani e ser titular no campeonato difícil como o Campeonato Paulista. Tá, eu tô vendo o Márcio Silva, o número 13, né, do Guarani, entrou no lugar do Titi. Márcio Silva, zagueiro, no lugar do Titi, número 4. Tô vendo também o Bilu. Bilu tá em campo, camisa número 17 do Guarani, tá em campo. Saiu, vocês falaram, o Luiz Miguel. O 11, João Vitor, saiu, e o Luiz Miguel, né? Saiu então, o Rafael Bilu. João Vitor no lugar do Bilu. João Vitor. Bilu no lugar do João Vitor. Certo. Denilson no lugar do... Denis Júnior. O Denis no lugar do Luiz Miguel. Tá aí, então, as alterações. E o Márcio no lugar do Titi. E o Márcio no lugar do Titi. Tá aí as alterações. Uma pergunta. Manda. O técnico do Guarani tá vendo que o Titi estava mal em campo. Esperou fazer o 3º gol Palmeiras para tirá-lo. Não poderia tirá-lo no intervalo e evitar todo esse vexame e queimar o rapaz da base? E o Palmeiras vem descendo de novo. O Maurício faz o cruzamento. Tira a bola ali o Matheus Sarará. Era o Emerson que estava na jogada. Já recuperou ali o jogador do número 35, que é o Fabinho. O Fabinho vai virando a bola lá do Palmeiras, que vem descendo pelo lado direito. Bola com o Estevão. Toca mais atrás. Vem descendo. E a torcida vaiando agora, quando foi anunciado, né, a troca ali do Titi. Na bronca o torcedor do Guarani com o Titi. Bom, do Palmeiras entrou o Piquerez, né, que está aqui na nossa frente, no lugar do Vanderlan. E o Fabinho, apenas essas 2 alterações no Palmeiras. E no Guarani o Denis Júnior, que está ali, está também o Rafael Bilu, número 17, está aqui na nossa frente. Bom, o Guarani tenta sair jogando. Para variar, perdeu a bola, tenta sair jogando ali o Facundo Torres, chegou na bola. O jogador, o Natan, colocou para fora, é lateral, para o Piquerez fazer a cobrança. Lá do canhoto, campo de ataque, o gol, Palmeiras 3-0, opa! O Piquerez foi bater a bola, simplesmente caiu da mão dele. Passaram o sebo! E o árbitro deu reversão. Luiz Henrique Zanqueta, 3-0 para o Palmeiras, e essas alterações do técnico Abel Ferreira? Mais para preservar o Vanderlan, que tem cartão amarelo, e o Moreno, pelo clássico contra o Corinthians, porque o Palmeiras ele joga muito fácil. A qualidade técnica dos jogadores é indiscutivelmente superior à do Palmeiras. O Guarani está praticamente perdido em campo. Os dois estavam amarelados, né, Luiz? Tanto o Aníbal como o Vanderlan. Exato. O Moreno também. Foi os dois. Mas a lambança já partiu do treinador, que escalou totalmente mal o time hoje, hein? Na hora de mexer, por exemplo, no lugar do Giovani, não era para ter entrado o Vinícius Cauê, era para entrar do Bilu. Aí abriu uma chance para colocar mais um atacante, no caso o Denis Júnior. E olha aí, olha o Estevão tentando chegar na linha de fundo. O campo acabou para ele. Tiro de meta para o Gabriel Mesquita. Pode continuar, viu, Wagner? Se você quiser, fica à vontade aí. Agora ele tem mais uma alteração só, mas é complicado, né? Não consegue, né? A categoria é muito grande, a diferença técnica é muito grande. Mas ele está fazendo o que pode. Não faz uma boa partida, mesmo que fizesse, ia ser difícil encarar o Palmeiras motivado com a equipe quase que completa. Mas tenta chegar o Bugrão mais uma vez. Bola com o Matheus Sarará. Tem o Natan do seu lado. Ele faz a volta, toca lá na canhotinha com o jogador que é o Emerson. Emerson prepara, faz a finta aí em cima do jogador palmeirense. Bateu pro gol, explodiu, sobra com o João Marcelo. Chega, Marcos Rocha, tira, mas no peito. No peito do Emerson. Fez o cruzamento, bateu, vai fazer o gol, bateu e entrou! Alegria, alegria, galera do Gol
do Bugre! Denis Júnior, camisa número 19, quando eram jogados 19 minutinhos desse segundo tempo. Diminui a equipe do Guarani. Na jogada do Emerson lá pela canhota, ele cruzou, a bola sobrou pro Denis Júnior, que ele deu um carrinho na bola, colocou o pé, colocando a bola pro fundo do goleirão Everton, que nada pôde fazer a não ser buscar no fundo do gol, obedecendo o Guarani, vai fazer o segundo, Everton! A bola sobra ainda, bateu o Bilu pra fora! Eu vi pênalti lá, hein? Mais torcedor do Bugre, pode pular, pode cantar, pode saltar, pode fazer a sua festa aqui no Brinco de Ouro. Diminui a equipe do Guarani. Zanqueta, e agora, hein? Achei pênalti ali, hein? Eu tô muito longe da jogada, você tá melhor posicionado do que eu. Não consegui ver a jogada, eu só vi que o Everton fez uma grande defesa no chute do João Marcelo. Manda, Luiz. Pra mim, pênalti no jogador do Guarani. E aí, Vagnão? Olha, eu não tive a convicção, é um lance muito rápido. Agora, o árbitro marcou pênalti. Ele tá esperando não marcou não, ele marcou tiro de meta. Tiro de meta é. Ele tá esperando o VAR checar a jogada. É, porque o Matheus Sarará tá com ela ali na mão, né? O Matheus Sarará ou o João Marcelo? Matheus Sarará. O Rafael Bilu tira a bola do Matheus Sarará agora. Eles já estão na disputa ali para ver quem vai bater, mas nem saber se foi pênalti ainda. Olha aí, ó. O Celso Fittipaldi diz que quem chuta de fora da área marca gol. Quem não chuta, não marca. Agora, tiro de meta. A torcida do Guarani na bronca. É, tá aí, ó. E esse gol do Guarani, o Wagner, que não deu tempo de comentar. Quase o Guarani já fez o segundo, mas coloca o Guarani de novo no jogo? É uma jogada do Emerson ali pelo lado esquerdo, ele finalizou no meio do caminho, apareceu o Denis Júnior e tirou do goleiro, diminuindo o vexame do Guarani. Agora 3-1, quase 4 e 3-2, colocaria de novo o Guarani no jogo, mas continua o Palmeiras com boa vantagem de 3-1. Marcelo Corsato, que legal, bom trabalho aos colegas, valeu Marcelão, que gostoso ter você na nossa jornada esportiva da Grigo, hein? Sensacional. A Maria Elisa tá contente. Eba, vamos lá, Bugrão. O Elcio Correia, Marcelo Corsato, que é o segundo melhor goleiro do torneio da SEC. Tá aí. O primeiro é o? Todos os outros. Esse é o corneteiro. O Zanqueta, a equipe do Guarani tenta chegar com o Denis Júnior. Richard Rios. Ganha a jogada, recua a bola com o árbitro. Você quer falar, Luiz? Pode falar, Luizão. Entrou bem o Bilu. Aquele que a gente tava falando dele no primeiro tempo. Se tivesse feito essa... E agora sai de cabeça o Gabriel Mesquita, coloca a bola com o Lucas Justen, quase com o Facundo Torres, faz aí o quarto gol do Palmeiras. Tentou sair jogando o lançamento feito na frente pro Vinícius Cauê, a equipe do Palmeiras já recupera a posse de bola. O Fabinho de calcanhar, a bola bate no Rafael Bilu, saiu em lateral para a equipe do Palmeiras, lado direito, campo defensivo. Manda, Luiz. Então, se o Guarani tivesse feito essa substituição no primeiro tempo, não falo que o placar poderia ter outro, mas mudaria um pouco o jogo do Guarani. Entrou bem o Bilu. O Elcio Correia tá falando que o Guarani não tá bem hoje no jogo. Tá dizendo que o Peixão, com a chegada do Neymar, vai voar. O peixe voador, tá dizendo o Elcio Passou Correia. aqui na frente, passou aqui ele aqui, ó. Passou. Quem? Passou voando. Ah, o drone, né? O drone. Tá aí, legal demais, Elson. Que legal ter você conosco também. Bola com o Gabriel Mesquita de perna direita, faz o lançamento na frente, tá buscando o Denis Júnior. De cabeça o Gustavo Gomes ameniza, tira. A bola sobra com o Matheus Sarará. Leva melhor na jogada em cima do Maurício. Vai virando pra direita com o Lucas Justen. Vem a marcação do Facundo Torres. Ele prefere jogar lá na frente com o Vinícius Cauê. Caiu, pediu falta do Murilo. Em cima do Vinícius Cauê, lado direito, já campo de ataque. O árbitro pede distância ali pro Facundo Torres. O Rafael Bilu coloca a bola, o gramado bem judiado nesse momento aqui no Brinco de Ouro, hein? Bem judiado mesmo. O gramado tá parecendo a cara do Maguila quando lutou com o Holyfield. Aí, falta para o Guarani. O Rafael Bilu vai colocar, tá praticamente 1 metro da linha que divide o gramado. De pé na canhota, faz o levantamento para dentro da grande área. Subiu o Gustavo Gomes, a bola vai sobrando com o Richard Riozinho, tocou errado. Sai jogando agora, faz a finta o jogador do Guarani, que era o Rafael, ele perdeu. E agora? 3 jogadores do Palmeiras vem descendo com o contra-ataque. O Estevão toca de bola com o Rafael Veiga, fez o cruzamento, bateu. Que inacreditável! A bola volta com o Estevão, bateu pra fora! Uma defesaça do Gabriel Mesquita!
Perde a chance o Palmeiras de fazer o 4 gols, Zanqueta. Num contra-ataque de Almanac. 4 contra 1, pegou a zaga do Guarani desprevenida, um chutaço a queima-roupa, praticamente operou um milagre Gabriel Mesquita, evitando o 4º gol do Palmeiras. Ô Luiz Henrique, e a bola do Veiga, hein? Nos pés do Facundo Torres. Joga de terno e gravata. Sensacional. E o Guarani tenta sair jogando no setor defensivo. Vai mexer. Natan vai mexer daqui a pouquinho. O Zanqueta informa. O Márcio Silva toca com o Natan. Natan vai lá jogando lá na frente. Bola com o João Marcelo. Ele faz a finta. Tenta enfiar a bola pro Denis Júnior. Intercepta o Gustavo Gomes. Volta a bola com o Guarani. Vai jogando o Emerson. O Emerson sai jogando no setor defensivo com o Márcio Silva. A torcida não gosta dessa bola jogada para trás, hein? Pede para que a equipe avance. Vem buscar a bola o Matheus Sarará. Ele já joga do ladinho com o Natan. Ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. Vem descendo o Guarani pelo lado canhoto. Abriu o Emerson para receber. Já recebeu a marcação do Michael Soares em cima dele. Estica o pé, coloca para fora. Era o Estevão. O Estevão estava ajudando. Vai mexer, Zanqueta. Quem tá mexendo? Tá saindo o número 39 do Palmeiras, que é o... Maurício. 39? Aqui tá aparecendo o Maurício. Tá saindo 18, Maurício. 18? Que filho! Pô, tá cego, caramba! Vamos lá, tá saindo o Maurício para a entrada do... Aí acho que é o 39, correto, 39. Thales? Exatamente, ao contrário, burro! A entrada do Thales aí. A equipe do Guarani tenta chegar a bola com o Lucas Justo e tira de cabeça o Murilo. A bola vai sobrando com o zagueirão do Guarani. O Márcio Silva que recupera, recua a bola. É o Matheus Sarará com o Gabriel Mesquita. Já vem buscar o Matheus Sarará de novo. Daqui a pouquinho o Zanqueta confirma essa alteração do Palmeiras, que ele já falou, só o 39 e o Thales, né? Na entrada, no lugar do Maurício, que já fez um golzinho dele hoje. Acertou. Obrigado. Equipe do Guarani trabalhando no centro do gramado, ali no círculo central com o Matheus Sarará. Ele para, olha, totalmente no ataque a equipe do Guarani nesse momento. Bola com o Rafael, joga mais à frente, faz o domínio. O Rafael Bilu, tá na marcação dele, o Piquerez. O Rafael Bilu segura, joga mais atrás com o Rafael, vai jogando no círculo central com o Matheus Sarará. Vira para canhotinha, o Márcio Silva recebeu, jogou com o Emerson, lá do lado canhoto, a marcação do Michael Soares, ele fez o cruzamento, a bola bate em cima do Michael Soares e sai. Em lateral para a equipe do Guarani, já bateu, tem pressa, Denis Júnior faz o domínio, ih, roubaram a bola dele, vem descendo o Palmeiras agora e entregaram lá no pé do Matheus Sarará, é um pé de ganho ali no setor defensivo, lá do canhoto, de ataque do Guarani, que recupera a posse de bola. Bola com o Márcio Silva, a entrada do Márcio Silva ameniza um pouquinho, Wagner Ferreira, o Titi estava mal demais, inseguro demais no jogo de hoje. E só um momentinho, bola lançada para dentro da grande área. Era o jogador que estava buscando ali o Vinícius Cauê. Ele não conseguiu fazer o domínio, mas se fazia fazer o segundo gol do Guarani, ô Zanqueta. Por pouco ele não aproveitou a jogada, a bola bateu no gramado e pegou velocidade, saiu fácil para o Everton. Palmeiras 3, Guarani 1. E aí, Vagnão? O Márcio Silva deveria ter começado o jogo, né? Não esperar tomar 3 gols do Palmeiras para trocar o zagueiro. Mas isso é uma outra história. O Guarani mexeu no meio campo para frente e acho que agora deu uma melhorada, hein? Ou o Palmeiras está sentindo realmente que o Guarani tem mais poder ofensivo agora com o Denis e com o Bilu. Então as chances podem começar a aparecer. Temos aí 28 minutos, tem tempo ainda de entrar no jogo o Guarani. Tá caído o Vinícius Cauê, uma bela jogada do Rafael Bilu, mas quem sofreu a falta foi o Vinícius Cauê, praticamente na linha. Levei uma butinada do Richard Rios. Tá, e o Rafael Bilu fez a cobrança, né? Rapidinho, o árbitro, o senhor Vinícius Gonçalves Dias Araújo, mandou voltar. Ainda bem que a bola foi lá na linha de fundo. Sai jogando o Guarani, reinicia a partida, bola no círculo central com o Matheus Sarará, joga do ladinho com o Márcio Silva, lá do canhoto, o Guarani tenta chegar mais uma vez no campo ofensivo, ele faz o cruzamento para dentro da grande área, chega. O Murilo tira, alivia a zaga, a bola vai voltando lá com o Márcio Silva, de cabeça tentou tocar na frente, entregou nos pés do Estevão, a marcação em cima dele, do jogador bugrino que é o Emerson, a bola saiu, ali o assistente número 1, Anderson deu arremesso pro Guarani, já bateu, vem descendo a equipe do Guarani, faz o lançamento do Matheus Sarará, inverte a jogada aqui para direita pro Rafael Bilu, ele recebeu a marcação do Piquerez em cima dele, leva na linha de fundo, vai trazendo um pouquinho mais atrás, recua com o Lucas Justen, chega a marcação do Facundo Torres, tentou tocar a bola para dentro da grande área, tava o Fabinho,
bem posicionado, dá um chutão, alivia para a zaga do Guarani. Foi o Rafael Rios, bem posicionado mesmo o Rafael Rios ali. A equipe do Guarani tenta descer mais uma vez, está 3-1 para o Palmeiras. Matheus Sarará achou de novo o Bilu aqui na direita, tem liberdade, chega o Piquerez na marcação, Rafael Bilu vai levando o invade a grande área, tocando a bola pro João Marcelo, pegou na bola, bateu para fora. Vai mexer, mas pegou bem nessa bola aí o João Marcelo, hein, Zanqueta? Pegou, tentou pegar de primeira, mas a bola passou longe do gol do Everton, sem perigo algum. Lá vem Abel com as suas 2 últimas substituições. Daqui a pouquinho o Palmeiras mexe mais 2 vezes, né? O Abel Ferreira já tá conversando com a galera ali que não tiraram ainda o colete. E é tiro de meta. Luiz Henrique Zanqueta, 3-1, o Guarani vai se soltando mais, o Palmeiras vai se segurando. As alterações do Abel não deram resultado. A saída do Moreno, a entrada do Fabinho, fez com que o Guarani subisse um pouco a marcação. Tá deixando o Palmeiras um pouco perdido lá atrás. E agora mais uma falta, dessa vez do Murilo em cima do Vinícius Cauê. Matou a jogada, merecia o cartão amarelo. Achei que merecia o amarelinho também, viu? Achei que merecia. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. 31 minutos e meio jogados, segundo tempo, é brinco de ouro, o placar está assim. Guarani, 1, 3. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. E agora quase que o Natan entrega a rapadura ali no meio de campo, mas a zaga do Guarani já se recuperou, a bola recuada com o Gabriel Mesquita, ele pede para a galera ir lá para frente, ele prepara o lançamento de perna direita, joga lá na canhotinha, tava buscando o João Marcelo. Alteração no Palmeiras, Zanqueta. 23 está fora, 34 está dentro. 23 é o Rafael Veiga. Tá entrando ali o Benedetti. Benedetti é o 43, é isso? Você falou? 34 é o Naves. É o Naves, então. E também saiu número 2. Número 2 é o Marcos Rocha. Entrou 12 Mike. Entrou Mike, então, na equipe do Palmeiras. Então, confirmando as alterações, as últimas alterações do Abel Ferreira, saiu o Rafael Veiga, 23, para a entrada do Naves, 34. E o Marcos Rocha também saiu, número 2, para a entrada do Mike, 12, correto? Positivo e operante. Essas alterações do Abel Ferreira, Luiz Zanqueta. Ele vai recompor o meio-campo do Guarani do Palmeiras. O Marcos Rocha está cansado, levando um baile no segundo tempo. Então ele veio para resguardar o time do Palmeiras e levar o segundo gol. E teve uma discussão entre Natan e Bilu do Guarani, que foi separada por Sarará. Tá aí. Tá bem atento o Luiz Henrique. Sai jogando o Mike lá pela direita, faz o lançamento. E a equipe do Palmeiras chega. Márcio Silva fez um recuo com o Gabriel Mesquita, que eu achei que ficou em dúvida, hein? Eu achei que ele ia pegar essa bola com o braço, daí ele deu um chutão, sai jogando o Guarani. Bola com o Denis Júnior. O Vinícius Cauê faz a jogada em cima do Piquerez e tenta sair jogando pelo lado direito. Espera a chegada, ninguém aproxima dele. Ele prefere agora, já achou o Denis Júnior. Denis Júnior vai virando lá para a canhotinha, bola com o Emerson. Emerson recebeu, vai bater daí, Emerson bateu de fora da área, a bola passa por sobre o gol do Everton e vai em tiro de meta para o Palmeiras fazer a cobrança, Zanqueta. Se precipitou o lateral Emerson no Guarani, não era a melhor jogada, tinha vários jogadores à disposição, ele arriscou. A bola subiu, foi parar lá na Lagoa do Taquaral. Wagner Ferreira, 34 minutos, 3-1 para o Palmeiras. Mas não podemos negar que o Guarani melhorou, né? Com as alterações feitas aí pelo técnico Maurício de Souza, o Guarani melhorou. Ofensivamente está dando trabalho para a defesa do Palmeiras. Finalizações erradas, como essa agora do Emerson, tiro de longe, a bola passou por cima. Também não acreditar que Everton vai tomar um gol dessa distância, acreditar em Papai Noel. Mas o Guarani melhorou, tá tocando a bola, tá encontrando dificuldade, porque a defesa do Palmeiras tá bem postada. Também o Palmeiras não desce muito, né? Desce na boa só. E olha, estamos aí com 34. Sei lá. Futebol, você sabe, tudo pode acontecer. Mas o Guarani melhorou realmente com as alterações feitas no segundo tempo. Mas é só chutão também, né? Só chutão, não tem uma jogadinha que põe no chão e fala assim, faz, meu querido atacante. É só chutão. Tem isso também, né?
a jogada trabalhada. A equipe do Palmeiras tenta sair jogando com o Facundo Torres. O Lucas Justen chegou fazendo a falta em cima do jogador do Palmeiras, lá do canhoto, campo defensivo. A Chalane, olha a Chalane, cruza aqui. Luquinha tá cobrando a camiseta da rádio. Tá certo. Vai ganhar, Luquinha. Prepara a janta que eu tô com fome. Opa, falou em camiseta, tenho também. Tá aí. Tá sendo confeccionadas as novas camisas da Rádio Grigo aqui para esse timaço da Rádio Grigo. O Murilo faz o lançamento lá na frente, tava buscando o Estevão, a bola fica com o Gabriel Mesquita. A nova cor da camisa é transparente, ninguém vê. É mais ou menos parecida com a do árbitro hoje, viu? Camisa laranja da Rádio Grigo. Vai todo mundo achar o Zanqueta lá embaixo, o Celso Fittipaldi, a galera que faz o gramado. A equipe do Guarani tenta sair jogando, é lateral para o Palmeiras. Tá na bola o Piquerez para fazer a cobrança. 35 minutos, 36 nesse momento. 3-1 para o Palmeiras. O Piquerez bate, já apareceu ali o Richard Rios para receber. Corre todo o campo o Richard Rios, hein? Inverte da direita para canhota. O Mike mata no peito, põe no chão. Já encostou o Estevão para receber. Chega a marcação do Matheus Sararari e recua. Mais atrás ainda com o jogador palmeirense, que era o Fabinho. Fabinho saiu jogando errado agora. Natan tentou fazer o lançamento dos pés do Mike. Com o Estevão, devolve a bola com o Mike. Joga com o Rafael Veiga. Vai virando aqui para canhotinha. O Piquerez vem descendo. A equipe do Palmeiras faz o cruzamento para dentro da grande área. De cabeça o Thales colocou. Para fora, a bola saiu à esquerda do goleirão Gabriel Mesquita, mas chegou a equipe do Palmeiras, Zanqueta. Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Aí o jogador do Palmeiras cruzou o Thales sozinho na pequena área, cabeceou, a bola passou à esquerda do gol de Gabriel Mesquita. Por pouco o Palmeiras não amplia o marcador no Brinco de Ouro. E sai jogando o Palmeiras com o Richard Rios, vai virando lá para a direita com o Mike, vai puxando para o meio, a equipe do Palmeiras pediu o Piquerez aqui do lado canhoto sozinho, sorte que o Richard Rios não viu. Bola com o Gustavo Gomes no círculo central, sai jogando o Palmeiras lá do lado direito, bola jogada com o Mike, chega a marcação do Emerson em cima dele, ele fez o cruzamento, o Thales bateu, inacreditável, mas não estava valendo mais nada. Impedimento do ataque, o árbitro manda continuar, mas estava ligado na jogada do Gabriel Mesquita, o Zanqueta. Ainda bem, senão seria o quarto gol do Palmeiras, que decretaria de uma vez por todas o caixão bugrino. Já recupera a posse de bola mais uma vez o Palmeiras, sai jogando bola com o Fabinho, encostou para receber o Facundo Torres, ele vai virando para a equipe do Palmeiras no círculo central, agora com o Estevão, vai mexer, daqui a pouco o Zanqueta informa quem entra na equipe do Guarani. E a equipe do Palmeiras trabalhando, bola com o Gustavo Gomes, joga mais à frente com o Facundo Torres, a equipe do Palmeiras vai trabalhando tranquilo agora, né? O Fabinho recebeu, partiu, o Mike já recebeu do lado direito, tá fechando o Thales, vai fazer o cruzamento, tava na bola o Emerson, na realidade, o João Marcelo. Olha onde estava o número 9 do Palmeiras, a bola saiu, escanteio do Palmeiras e vai mexer o Guarani. Matheus Sarará tá fora. Léo Porfílio, número 20, tá dentro. Reparou que com a entrada de Denis Júnior, o João Marcelo começou a ajudar mais o lateral esquerdo do Guarani? Tá aí, escanteio já cobrado, a equipe do Guarani faz o cruzamento, o Marcos Rocha, a bola passa por todo mundo, inacreditável! Mas foi por pouco, muito pouco, que o jogador do Palmeiras, quem estava fechando ali, na minha visão aqui, era o Naves, era ele mesmo que estava fechando? Era ele mesmo, mas a Naves dele estava meio desregulada, não chegou na bola por sorte do Guarani, a bola passou à direita do gol de Gabriel Mesquita. Se ele toca com o dedinho ali, já era. Se ele não corta a unha na concentração, certamente faria o quarto gol do Palmeiras. Então, o Zanqueta confirma pra gente essa última alteração da equipe do Guarani. Matheus Sarará tá fora. Léo Porfílio, número 20, tá dentro. Demorou. Gostou da alteração, Wagner? Demorou demais para fazer essa alteração, hein? Sarará mal desde o primeiro tempo. Eu sugeri até a alteração no intervalo. No entanto, olha, 39 minutos ele esperou para fazer a alteração. Aí. E a equipe do Palmeiras descendo no círculo central, bola com o Richard Rios, faz o domínio, faz o giro, joga lá com o Naves faz o domínio, a marcação do Léo Porfírio, ele já acha o Richard Rios, vai virando para a direita, campo de ataque, a equipe do Palmeiras com o Mike faz o break, toca mais atrás, o Richard Rios corre o campo inteiro, esse jogador, o ex-jogador bugrino, aliás, deixou dele hoje, hein? Já vem descendo a equipe do Palmeiras, bola com o Murilo,
Partiu, Facundo toca mais do ladinho com o Piquerez lá do canhoto, chega na linha de fundo, faz o cruzamento, subiu de cabeça e entrou! Alegria, alegria, galera do Palmeiras! Na jogada feita aqui pelo lado canhoto, o Piquerez fez o cruzamento para dentro da grande área e encontrou o Estevão, que subiu no segundo andar. De cabeça colocou a bola no fundo do gol do Gabriel Mesquita, que nada pôde fazer, a não ser pegar ela no fundo do gol. 1, 2, 3, 4 para a equipe do Palmeiras. Estevão, número 41, quando eram jogados 40 minutinhos desse segundo tempo. Torcedor do Palmeiras, pode pular, pode vibrar, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Palmeiras. Estevão, 41, faz o segundo dele na partida, o 4º gol do Palmeiras, Anqueta. Jogou um balde de água fria na reação bugrina. Piquerez praticamente colocou a bola com a mão na cabeça do Estevão. Gabriel Mesquita ficou plantado embaixo do gol, na pequena área, era do goleiro. E por sorte do Estevão, cabeceou, a bola bateu, beijou a trave ainda e entrou, matando qualquer chance de reação bugrina no jogo. Agora, Guarani tem 1, Palmeiras 4. Silêncio total no brinco nesse momento, Luiz Henrique Zanqueta, o 4º gol da equipe do Palmeiras. Eu não sei qual foi a origem do gol, porém, o Denis Júnior deu uma bronca enorme na zaga do Guarani, no Natan e no Gabriel Mesquita, que não está escrito. Ele ficou conversando, gesticulando durante uns 2 minutos, certamente cobrando mais uma falha da defesa do Guarani. Wagner Ferreira, agora eu acho que... Sem nenhuma chance. Beija a viúva e fecha o caixão. Nenhuma chance. É goleada, 4-1 dentro de casa. Agora é esperar a partida contra o Água Santa para tirar a diferença. E o 4º gol aí, começou com uma jogada aqui pela esquerda, o Emerson deu bobeira na marcação do Piquerez, fez o cruzamento, e aí a cabeçada fatal do Emerson, sem chance para o goleiro. E a equipe do Palmeiras tenta chegar novamente, a zaga do Guarani alivia, a bola sobra com o Denis Júnior no círculo central, ele vai tentando fazer a jogada, rouba a bola o Fabinho. Tenta sair jogando lá pelo lado direito, chega o Emerson, recupera a posse de bola para o Guarani, sai jogando com o Vinícius Cauê. Vinícius Cauê agora, ele estava jogando praticamente de centroavante, agora está como se fosse um meia ali, tentando fazer a jogada, mas entregou nos pés do Mike. Sai jogando a equipe do Palmeiras pelo lado direito, é ele de novo, é o Estevão, olha o Facundo Torres fechando, toque de bola, tava lá. O Márcio Silva esticou o pé canhoto e evitou que o Facundo Torres saísse na cara do Gabriel Mesquita, Zanqueta. Tá tocando a bola como que é o Palmeiras. Toca aqui, dá ali, vem pra cá, não tá mais comigo. Fazendo um fudarzo na zaga bugrina, que tá mais perdida que cupim na serralheria. Quer falar, Luiz? Com a mudança, o Wagner pode até explanar melhor, mas com a mudança com a saída do Sarará, ele trouxe o Vinícius Cauã para jogar de volante, sendo que ele estava tão bem aqui na ponta direita do ataque do Guarani. Não deu para entender essa mudança, não. E o Palmeiras vem descendo novamente, bola com o Murilo, Murilo já achou o Fabinho, Fabinho recebe a bola, tá partindo na frente, Araputali chegou. O Rafael rouba, sai jogando com o Natan, Natan toca com o Vinícius Cauê, mais atrás, sai jogando a equipe do Guarani com o Márcio Silva, vai virando com o Emerson lá pelo lado canhoto, a equipe do Guarani tenta sair jogando 4-1 pro Palmeiras, no brinco de ouro, hein? Que goleada tá tomando a equipe do Guarani. Olha o Alceu Júnior aqui, parabéns, grande equipe da Rádio Grigo, valeu demais, Alceu. Maria Elisa Godoy Piton, não tô acreditando no que eu tô vendo. E a equipe do Guarani tenta chegar com o Denis Júnior, joga na frente, era pro Bilu. O Gustavo Gomes roubou, mas a bola sobra ainda com o Guarani, pro Porfírio, toca, enfiada de bola com o Denis Júnior, sai! Nos pés, segura firme no chão, Everton.
Boa trama do Guarani, hein? O Porfírio deixou o Denis Júnior, mas o Everton tá ligado na jogada. 4. Além do placar 4, o juiz me dá mais 4. É o fanfarrão! Vamos até 49 minutinhos desse segundo tempo. Já passamos dos 45. Sai jogando o Palmeiras. Ih, escorregou ali o jogador do Guarani, o Léo Porfírio. A bola vem descendo pelo lado direito com o Mike. Mike olhou para dentro da grande área. Achou o jogador, o Facundo Torres. Ele vai virando na canhotinha com o Piquerez. A bola passa pelo Piquerez. O Piquerez corre, evita a saída. Já encostou o Fabinho, já recebeu a equipe do Palmeiras. Tá pedindo o Facundo Torres. Tem liberdade. Vem descendo a equipe do Palmeiras. Enfiou dentro da grande área. Se estica todo o Rafael. Bate no chão ali, ficou nervoso o zagueirão do Palmeiras, hein, Zanqueta? O zagueirão do Guarani. Ficou nervoso, falou assim, minha mãe colocou sal no meu suco. E a equipe do Guarani tenta sair jogando. Deu o Denis Júnior, fez o domínio, a marcação em cima dele, do Mike. Não, sofreu a falta no campo defensivo do Guarani. Wagner Ferreira, 46, vamos até 49, 4-1. Eu acho que fica por aí, hein? Olha, ninguém esperava essa goleada do Palmeiras. Esperava um jogo difícil. Disse isso na abertura da jornada. Jogo difícil, complicado para o Guarani. Público! Aonde? No placar. Então vai. 8.159 pagantes, 1.097 não pagantes, 9.256 para uma renda de 503.570 reais. Não paga nem o advogado! Pode continuar, Magnão. A torcida brigou tanto para não transferir esse jogo. Esperava-se 15 mil, metade disso. Quer dizer, ficou devendo a torcida do Guarani também. E o Palmeiras vem descendo de novo lá pelo lado direito, Estevão. Vem a marcação do Márcio Silva, ele puxa pro meio, vai bater daí, Estevão bateu, a bola explode no zagueiro do Guarani, sai o Gabriel Mesquita. É rápido demais, Luiz Henrique. Esse Estevão é rápido demais. É muito ensaboado. Ele tá fazendo um carnaval na defesa do Guarani. E agora? A zaga do Guarani tá chegando mais atrasada que menstruação diamante. Vem descendo o Denis Júnior, joga aqui com o Lucas Jutti. Ele faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça o Everton. O João Marcelo que tocou de cabeça, o Léo Porfírio fechou o Everton, evitou a saída de bola, o gol do Guarani, né? Saída de bola também. E agora a equipe do Palmeiras vai tocando a bola com o Torres com o Richard Rios. E agora vai colocando na roda, não pode não. 1-2. Feijão com arroz, 1-2. Piquerez com Murilo já recebeu, joga de novo com o Piquerez, o jogador bugrino, marca de longe o João Marcelo, que estava ali jogando como centroavante, caiu lá para canhota, agora está aqui na direita, sai jogando a equipe do Palmeiras, sai jogando com o Naves, joga na frente com o Estevão, devolve a bola com o Naves, tem o Richard Rios, tem o Estevão também, ele vai segurando, inverte lá da direita para canhota, mata no peito o Richard Rios, não, tocou de cabeça, bola na frente com o Facundo Torres, chega na marcação, Lucas Justi, a bola saiu, a Fabrini não marcou nada. Quem marcou foi o juizão, né? O juiz que marcou. Ele vai apitar o fim, quer ver? Ele vai apitar o fim. 40, não, mas falta um minutinho ainda, hein? Não deu tempo ainda. Falta para a equipe do Guarani. O que ele tá esperando o árbitro? Agora sim. Manda o Lucas Justo. Olha o cabelo no meu zóio. Tá aí. Olha aí o Ney Santana conosco também. Boa noite, galera. Vamos, Verdão 5-1 de Bauru. Ney tá falando. Grande Ney Santana, lá de Bauru. Que legal ter você conosco aqui na nossa jornada esportiva da Grigo. O Guarani tenta chegar mais uma vez no campo de ataque. Bola com o Porfírio. Porfírio deixou, se ressegurou ali o Denis Júnior. Recua mais atrás. Quem recebeu foi o Vinícius Cauê. Com o Rafael Bilu. Rafael Bilu faz o domínio, joga com o Emerson lá na direita. Vem a marcação em cima do Mike dele. O Rafael Bilu briga. Recupera o Richard Rios. Quando ergue o braço. Ponto centro do gramado e põe final de jogo aqui no Brinco de Ouro. 1 para a equipe do Guarani, 4 para a equipe do Palmeiras. E a torcida nesse momento tá vaiando, né, Zanqueta? É um misto de aplauso, vaia. Vamos ver quando o jogador Tite sair ali no túnel do vestiário, a reação da torcida. Eu tô me dirigindo até lá. Tá aí a Rosana dizendo que excelente narração. Grande, Rosana. Valeu demais. A equipe da Web Rádio Grigo agradece o carinho de vocês. O Ney Santana tá batendo palma. Nós que temos que bater palma para vocês que interagem conosco nas nossas jornadas esportivas da Grigo. Algum detalhe embaixo, Zanqueta? Zanqueta, algum detalhe embaixo?
Nenhum. Tá aí. Eu vou começar com Wagner Ferreira. Wagner Ferreira, uma famosa chapuletada aqui em casa. O Guarani toma hoje 4-1, né? Eu esperava um jogo mais disputado, mas o Palmeiras fez logo aos 6 minutinhos o primeiro, aí já fez aos 12, né? Numas vaciladas da zaga. Aliás, a zaga complicou bastante, principalmente o senhor Titi, né? Na noite de hoje aí complicou de vez para a equipe do Guarani. Mas 4-1, você achou um placar muito elástico ou achou justo? Achei normal, né? Pelo que eu assisti no primeiro tempo, se vocês acompanharam meu comentário no intervalo, eu disse que seria 2 vira 4 acaba. Não sei se alguém percebeu isso e não deu outra. 2 vira 4 acaba. O Zanqueta fica à vontade. A hora que pintar alguma entrevista, fica à vontade. Preferência para reportagem. Então ficou de bom tamanho pelo futebol que nós vimos aqui. Guarani mal no primeiro tempo, tentou recuperar no segundo. Algumas alterações que deram resultado, outras não. O Guarani merecia fazer um golzinho, ou quem sabe 2, mas não seria o suficiente. A diferença de qualidade é muito grande e o torcedor do Guarani tem que ter consciência disso. Vai ao time hoje, não é a mesma coisa do que aplaudir o time numa vitória contra o Noroeste, não é a mesma coisa. Então, enfrentar um Palmeiras, vejam só a diferença, não dá nem para comparar. Então encarar o que aconteceu, corrigir algumas deficiências e preparar o time aí para quinta-feira em casa contra o Água Santa. Luiz Henrique, e o time do Palmeiras? O técnico Abel veio com, vamos dizer aí, podemos dizer força máxima hoje para enfrentar aqui a equipe do Guarani em Campinas e fez aquilo que se espera de um grande time, de um grande elenco, que é a equipe do Palmeiras, né? Porém, 4-1, não sei, mas a vitória não é algo de anormal com esse time que o Abel escalou hoje para enfrentar o Guarani. O Palmeiras ficou observando o jogo da Ponte Preta contra o Água Santa mais cedo, e com o resultado adverso do Água Santa, a vitória da Ponte Preta, ele falou assim, eu tenho que mexer no campeonato. Porque se ele perde hoje, ele fica numa situação complicada e a cobrança em cima do Abel ia ser maior. Então ele falou, ele veio com o time titular do Palmeiras, um time que dispensa comentário, com o Richard Rios sendo o melhor jogador em campo, provavelmente pela televisão e pelos cronistas esportivos. Então o Palmeiras não fez mais gol no primeiro tempo, porque tirou o pé. No segundo tempo, com a mudança do Guarani, fez um pouco de efeito no time do Guarani, estava melhorando, porém mais uma falha da defesa do Guarani, o time tomou o 4º gol. Poderia ter tomado o 5º, se o Palmeiras tivesse mais efetivo no ataque. Não que não esteja, porque 4-1 em pleno brinco de ouro da Princesa é um resultado pouco elástico. Mas a diferença técnica entre Guarani e Palmeiras faz todo o resultado. Tá aí, Wagner Ferreira, Luiz Henrique Zanqueta, o Guarani que volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h30, aqui mesmo no Brinco de Ouro. E enfrenta a equipe do Água Santa, estaremos nessa, se Deus quiser, fazendo mais uma jornada esportiva da Grigo. E o Palmeiras, o Palmeiras no mesmo dia, né? Na quinta-feira, porém, às 20 horas, tem o derby, Palmeiras e Corinthians. Então, vai motivado para o derby a equipe do técnico Abel Ferreira, Wagner Ferreira. Aliás, Abel Ferreira é seu parente? Não é. A família Ferreira, de origem portuguesa, é muito grande, né? Mas não é parente, não. O nosso queridíssimo Abel Ferreira, de 46 anos, que já anunciou que não vai renovar contrato com o Palmeiras. E o negócio dele é projeto. E o projeto dele de 5 anos se encerra agora no final deste ano e ele vai voltar para a terrinha. Tá aí, esse Wagner Ferreira. Eu já vou começar. O Zanqueta tá escutando ainda aí ou não, Zanqueta? O Zanqueta acho que está vindo para a cabine agora, não está escutando. Eu vou perguntar mais uma vez, deixa eu ver. Zanqueta, está escutando a gente aí? Não está. Não está escutando. Ouvindo ele está. Não está conseguindo, mas tranquilo, ele deve estar chegando aqui na cabine. Mas eu começo com você. Maria Elisa, valeu demais, viu? Valeu demais. É a Maria Elisa que está, vamos dizer hoje assim, né, de um modo, entre aspas, com a cabeça inchada. O bugrão dela tomou 4 em casa. E o marido dela, que é o Ronaldo, deve estar contente, porque a Ponte venceu fora de casa. Tá aí, valeu demais, viu, Maria Elisa? Sempre junto conosco nas nossas jornadas esportivas da Grigo. Luiz Henrique Zanqueta, eu vou começar com você.
Time do Guarani, dentre os que entraram jogando e os que entraram depois nas alterações do técnico Maurício de Souza, quem você elege o craque da Grigo nesta derrota do Guarani para a equipe do Palmeiras aqui no Brinco? Ô, Anderson. Tá ouvindo, Anderson? Normal, pode falar. É uma situação complicada, porque o time do Guarani foi apático desde o momento que entrou em campo. Se fosse para escolher um jogador do Guarani, o lateral direito, o Justen, estava tentando fazer o que pôde. Eu vou com o lateral direito, Justen, número 2. Voto aí pro Justen, número 2, lembrando que o quarto gol saiu aqui nele, né? No cruzamento do Piquerez. O Justen não fez a marcação correta, vamos dizer assim, mas enfim. Mas o foi quarto gol todo, do né? Palmeiras foi o Piquerez fez o lançamento. O Piquerez na costa do Justen, o gol na costa do Emerson. Isso. E o Gabriel Mesquita não saiu, que o gol foi na pequena área. Tá aí. Mas o voto tá certinho. O primeiro voto para a equipe do Guarani para o Lucas Justen. E na equipe do Palmeiras, quem que você elege o craque da Grigo hoje? Não tem como não escolher Richard Rios. Um jogador que estava parado no Flamengo. O Flamengo deve estar pensando o que eu fui fazer de não reconhecer o futebol desse menino. Veio para o Guarani. Na última partida do ano passado, contra o Palmeiras, o Abel Ferreira verificou o potencial e o levou para o Palmeiras. E hoje está aí, o craque do jogo, Richard Rios. Tá aí, então o voto do Luiz Henrique, ele votou no Lucas Justen, do Guarani, e no Richard Rios para a equipe do Palmeiras. Valeu, Elcio Correia, parabenizando a equipe da Grigo. Ótima semana para você também, Elson. Chegou o Zanqueta aqui, o Lemão Zanqueta. O verdadeiro. O Lemão, um é o original, o outro é o verdadeiro. Tá aí, tá chovendo, hein? É por isso que você subiu, Lemão? Eu tô vendo um drone voar ali também. Tá chovendo aqui no Brinco de Ouro nesse momento, hein? Ô, Lemão Zanqueta, craque da Grigo pra você nessa equipe do Guarani. Tem? É você que responde. Eu não vou votar em ninguém. Cambada de come e dorme. O que vocês fizeram hoje no jogo, uma vergonha. Tem que colocar a cabecinha no travesseiro e falar assim, a gente está começando agora um projeto. Estamos pegando uma equipe de campeã da Libertadores, campeã do Brasil. Não vamos fazer gracinha perto da área, porque é resultado, é bola na rede. Fez o que fez o Guarani, pediu para tomar gol, uma vergonha. E subindo aqui para as cabines de rádio, encontrei seu Pastana. É outro também que deve muita satisfação ao Guarani, sim, porque amanhã o senhor vai embora e fica essas sequelas miseráveis que está deixando para o Guarani. Por que não aproveitou o Albanês, meia da copinha? Não tinha interesse. Tem interesse em manter essas porcarias que tá aí? Cambada de fanfarrão. Paciência tem limite. Tá bravo, hein? Tá bravo o homem aí. Rapaz do céu. Respira. Toma uma vergonha, cara. O moleque, camisa 10, de graça. Sim. Um dos melhores destaques da Copinha. Um treinador que fala que adora jogar com jogador de base, porque gosta de dar oportunidade. Olha a besteira que eles fez. Entrou sem nenhum meia de criação, um jogador que podia estar compondo o elenco, fica essas pereba aí, cara. Não dá pra entender. Tá bravo, Zanqueta. Zanqueta! Eu sou seu fã, cara. Eu sou seu fã. E do Palmeiras não tem como falar, do Estevão, não tem como falar, por mais que Richard Rios jogou, Piquerez colocou a bola com a mão na cabeça dele, o Veiga também passeou em campo, fez o que quis, né? Mas o tal de Estevão é diferenciado, corre mais que o Keniano na São Silvestre. Entendeu? Para mim, o craque da Grigo, Estevão, 41 do Palmeiras. Mais um voto aí. O Zanqueta não elegeu ninguém do Guarani, pelo contrário, tá bravo demais com a apresentação do Guarani hoje, né? E votou no Estevão. Então, o Richard Rios tem um voto e o Estevão, outro voto na equipe do Palmeiras. No Guarani, o Lucas Justo tem aí o voto dado pelo Luiz Henrique. Wagner Ferreira, antes o Geraldo tá dizendo que o Palmeiras veio treinar aqui no Brinco de Ouro hoje. Tá dizendo que passeou a equipe do Palmeiras. Um resultado de 4-1 fica complicado de discordar, né?
Mas, Wagner Ferreira, na equipe do Guarani, você elege algum craque da Grigo nessa partida, nessa derrota 4-1 em casa? Ele tomou 4 gols, mas vou ficar de Gabriel Mesquita, porque apesar de tudo, ele fez algumas defesas que impediram uma goleada ainda maior, o vexame seria maior. Então, para mim, o Gabriel Mesquita é por exclusão também, hein? Porque você vai olhar aqui dos jogadores que participaram hoje, o Lucas Justen viria logo na sequência, gostei do lateral direito, mas alguns gols nas costas dele também, então realmente não dá para justificar. Então, para mim, é Gabriel Mesquita pelo Guarani e pelo Palmeiras, Estevão, né? Um cara que marcou 2 gols e participou de outra jogada, só não fez mais porque acho que teve humildade. E, para mim, o Richard Rios foi eleito aí pela maioria da crônica, se não me engano, sim, sim, da televisão, como o melhor em campo. Aqui, para nós, aqui também, né? Houve aí a divisão de opinião que o Richard Rios foi bem. Que o Pato foi bem, o Veiga foi bem. Mas o Estevão, para mim, é o craque grego pelo lado do Palmeiras. Tá aí, então fazendo um resumo geral, o Gabriel Mesquita teve um voto, o Lucas Justo tem outro voto, aí teve 2 votos pro Estevão, da equipe do Palmeiras. Então, para vocês todos aí, ó, palmas da equipe da nossa Web Rádio Grigo. Tá bom, chega, tá bom, tá bom, tá bom. Os craques da Grigo nessa partida hoje. E o pior? Tá bom, vamos lá, o pé mole, como diria o Giovanni Savi, né, que nós elegíamos antes o pé mole nas nossas jornadas esportivas. Eu começo com você, Zanqueta, o pior da equipe do Guarani. Pior, Maurício Souza. Escalou o time errado. Tá aí, Maurício Souza, o técnico do Guarani. E aí, do Palmeiras, você consegue enxergar um aí que não se destacou, que não foi legal hoje? Vanderlan, tá aí. Deu o voto Luiz Henrique. Wagner Ferreira, vou com você agora, na equipe do Guarani. Eu discordo um pouco de você. Eu concordo, acho que a escalação, enfim, é a escalação que ele vinha jogando, mas vamos ver o que o Wagner vai falar. Mas eu tenho, vou até apontar para você aqui, ó. Esse cara aqui, ó, para mim, foi o pior hoje. Foi o pior hoje. Mas o Titi foi o pior. Mas, a escalação dele surgiu do Maurício Souza. Tá certo, tá certo. Porque até então, contra o Mirassol, eu não achei que a zaga jogou mal. Sim. Tudo bem, levou 3 gols. Mas agora eu colocar um garoto contra o Palmeiras, fica complicado. E aí, Wagner Ferreira? Eu estou entre o Titi e o Sarará, mas o Titi foi demais, né? Tanto é que o próprio treinador reconheceu a confusão que ele fez e tratou de tirar o Titi, para que a goleada não fosse maior justamente em cima dele. Então, Titi, para mim, o pé mole pelo lado do Guarani e pelo lado do Palmeiras, o Vanderlan. Realmente, o Vanderlan foi amarelado, foi substituído e realmente sofreu um sufoco ali pelo seu lado. Tá aí. Lemão Zanqueta, o pé mole pro lado do Guarani, o cara que destoou legal, que não foi legal, que complicou a vida do Bugrão hoje. Amigos ouvintes da Rádio Grego, a rádio que mais cresce no Brasil. Estamos aqui na cabine número 1 do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, rapaz, que suador pra gente estar nessa Hoje nós cabine invadimos, hoje. não somos o MST, mas invadimos a cabine. Uma defesa do Guarani, que era uma defesa sólida, que tinha praticamente sofrido 1 gol em 4 jogos. Sofreu 3 contra o Mirassol, tudo bem, mas marcou 2 gols. Aonde que esse Maurício Souza tá na cabeça de mudar praticamente 30%, 40% do time, tirando o Lucas Rafael, que é um bom zagueiro, tirando meia de criação no Guarani, que não teve, que foi só chutão e bumba, meu boi. Eu quero saber o treinamento que ele fez na semana que ele chegou, ele falou assim, o time do Palmeiras vai vir com o time misto. O time misto ganhava também. O time misto ganhava também. O Guarani não teve uma jogada sequer colocada no chão e feito uma bola trabalhada ou outra. O Guarani não tinha meia de criação. O Guarani era uma verdadeira farra do boi. Ele colocou o Vinícius Cauê na esquerda, depois voltou para a direita, depois colocou no meio. E quem escala é o treinador. Quem coloca os caras para jogar lá é o treinador. Não tem outra pessoa, não sou eu que falo pro Maurício, você só faz besteira, coloca esse cara para jogar. Não. Quem escala é o treinador. Quem vê o jogo é o treinador. Quem vive o dia a dia do Brinco de Ouro é o treinador. Ele tem que estudar o Palmeiras, tem que perceber quem que é o jogador de velocidade, ele tem que perceber quem que é a triangulação no meio, fazer uma marcação específica. Não fez. Mais perdido que barata na mudança. Maurício Souza.
Maurício Souza. E na equipe do Palmeiras, Lemão? Bate, mas o Palmeiras jogou bem demais, né? Eu tô aqui no Rio Grande, passando pelo Rio Guaíba, tava pescando, né? Olha o Nestor aí. Eu tava pescando, eu coloquei na Rádio Grego aqui, na Rádio Grego, na radiosnet.com, eu sintonizei aqui, a Rádio Grego, mas o Palmeiras tem esse lateral número 6 aí, que eu não conheço ele, né? É o Vanderlan, né? Exato. Mas esse aí, pelas barbas do periquito, com cãibra, é muito ruim. Tá aí, então. Então ficou assim, o Maurício Souza, o técnico do Guarani, e o Vanderlan. Vocês foram hoje os pé moles da nossa jornada esportiva da Grigo. Deu ruim para vocês, hein? Mas vamos lá. Eu vou... Tem que fazer também uma crítica a essa diretoria do Guarani que está aqui. Essa diretoria do Guarani que está aqui está brincando de futebol profissional. Ele mandou o jogo para Londrina, voltou atrás, vai pagar uma puta de uma multa de 5 milhões, fala que quer 15 mil pessoas no brinco, coloca o ingresso a R$140. Você está de brincadeira, ô presidente? Para ficar no ar-condicionado aí, não sai daí, meu. Deixa outra pessoa trabalhar no seu lugar. Uma pessoa mais competente, uma pessoa melhor. Seu Pastana, até agora você não falou porque veio. Não falou porque veio. Pegou o time no primeiro turno do Brasileiro da Série B e derrubou o time. Olha a porcaria de elenco que está montando aí. Zanqueta, assim, entendo perfeitamente, só que o Guarani ainda está, né? Aí com seus 7 pontos ganhos, o Santos... Perdeu o primeiro lugar, né? Perdeu a liderança devido a isso, né? Ao saldo de gols agora, né? E o gols pró, no caso aí... Esse time que jogou com o Palmeiras não foi 5% que jogou com o São Paulo no Morumbi. Sim, exatamente. Aliás... E por que não colocou o time que jogou contra o São Paulo no Morumbi? Então, mas aí que veio o questionamento. Mas aí tem o Titi. Não, mas aí tinha um meio de ligação. O Isaac, você sabe o porquê que o Isaac nem no ninguém sabe, ninguém soube informar. Então tá aí ele seria esse meia, né? Mas o Guarani continua aí na zona de classificação, tá com 7 pontos ganhos. Lógico, um resultado desse não é bacana, ainda mais jogando dentro dos seus domínios, dentro do Brinco de Ouro da Princesa. Pega o Água Santa que nesse momento ele está a uma posição de entrar na zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento hoje está o Botafogo, lá de Ribeirão, na 16ª, e a Inter de Limeira. E olha a oportunidade que o Guarani tem que pensar pequeno. Estamos na 3ª divisão do Brasileiro, estamos no Paulista, beleza, vamos segurar no Paulista. Contra o Palmeiras, um jogo deixa de lado, não tem problema nenhum. Mas contra a Inter de Limeira, para jogar o que jogou contra a Inter de Limeira, merece sim ter uma chacoalhada disso aí. Tem que dar uma resposta na próxima quinta-feira diante do Água Santa. Wagner Ferreira, se você quiser, né, fazer uma análise geral, né, juntando aí o primeiro, o segundo tempo. Primeiro tempo, né, 2-0 para o Palmeiras. Segundo tempo, 2-1 para a equipe do Palmeiras. Eu vi o Guarani jogar nesse Campeonato Paulista só contra o Noroeste. Fez 2-0 com certa tranquilidade. Contra o Botafogo, ele ganhou 2 gols de presente do Botafogo. Todos se recordam disso. O jogo estava, né, complicado, aí o Botafogo se encarregou de entregar os 2 gols, o Guarani venceu por 2-0. Depois foi a Limeira, não jogou nada, ficou no 0 com a Internacional. Aí, para jogar contra o São Paulo, o resultado normal, né? Jogou bem até, como já foi dito aqui, perdeu por 1-0, mas jogando bem. E o time poderia ser perfeitamente repetido hoje contra o Palmeiras, que poderia dar conta do recado. Mesmo assim, encontraria dificuldade, porque o Palmeiras é mais time que o São Paulo, e o time quase que completo, né? Deixou Piquerez do banco. Quem mais que poderia jogar? Eu acho que era o time principal, Flaco Lopes. Será que vocês entendem que ele é titular ou não? Flaco Lopes. Flaco Lopes acho que nem entrou no jogo hoje, né? Não. Esse é titular em qualquer time. Mas vinha sendo titular, né? Vinha vendo. Então o Palmeiras tem muitas dessas alternativas, né? É um time que tem opções, ele mexe à vontade no time, o time continua do mesmo jeito. E começou arrasador. Tá certo que o Guarani também facilitou no começo, né? 2 gols dados, né? Só para relembrar, o primeiro foi uma falha do Titi, o segundo uma falha do Sarará. Foi brincar na área ali. O Lemão tá certo, o Lemão estava dizendo que não é jogo para brincar, certo? Um jogo diante do Palmeiras, para fazer uma brincadeira aqui diante de craques como jogadores do Palmeiras, deu no que deu. Com 12 minutos já estava 2-0.
Aí, no finalzinho do jogo, teve aquele terceiro gol, que graças à sorte do Guarani foi anotado o impedimento. Então virou o intervalo com 2-0. Aí esperava-se que o time viesse com alguma mudança. Até a gente sugeria aqui, né? O Saraná não está bem, o Titi não está bem, e o técnico demorou para mexer. Logo de cara, com 12 minutos, o Estevão já estava fazendo 3-0 no começo do segundo tempo. Aí, com mais 7 minutos, a 19, o gol do Guarani, né? Poderia até colocar, né, o Guarani de novo no jogo. Se acontecesse um segundo gol, um provável segundo gol, que seria 3-2, para buscar um 3-3. Mas não foi nada disso que aconteceu. A 40, o Palmeiras, né, tratou de fechar o caixão com um quarto gol, o gol do Estevão. Então, olha, não tem muito o que discutir, não. O Guarani foi mal? Foi. Mas resultado normal, perder para o Palmeiras. 4-1 foi demais? Foi demais. Mas então vamos distribuir as culpas aí. Entre o treinador, que escalou mal, a presença do quarto zagueiro, o Titi, que realmente, né, comprometeu demais, um ataque que pouco realizou. Então, vamos dividir as responsabilidades aí. Quem sabe, na quinta-feira, o Guarani volta a encontrar o time ideal, porque não pode deixar passar essa oportunidade, jogando dentro de casa contra o Água Santa, e retomar a liderança do seu grupo. Ô Luiz Henrique, e aí, você quer fazer alguma colocação da partida de hoje? Não, agora que sirva de lição para o Guarani. Jogar com um time grande, não dá para entrar do jeito que o Guarani entrou. Brincando em campo, falando assim, vou jogar de lado que o Palmeiras está cansado. O Palmeiras não jogou nenhum jogo com o time titular. E deu no que deu. Uma aula de futebol do Palmeiras e o Guarani perdido em campo. Lembrando que na equipe do Guarani, o Natan era o único pendurado, ele não tomou cartão amarelo hoje, então a equipe do Guarani... É perigoso ainda poupar o jogador para jogar o derby. E o Natan, ele está sendo um grande diferencial nesse meio campo do Guarani. E hoje também não fez uma boa partida. Exatamente. Na equipe do Palmeiras, deixa eu dar uma olhada aqui, quem estava pendurado, deixa eu ver se eu acho aqui, pendurado não tomou cartão, então o Murilo joga o derby lá na capital paulista, Palmeiras e Corinthians na próxima quinta-feira, mas nós vamos estar aqui no Brinco de Ouro na próxima quinta e quem sabe na quarta-feira a gente pode transmitir, não vou prometer, Noroeste e Ponte Preta. O Geraldo está dizendo, calma aí, Alemão, vocês estão no páreo para classificar. O Celso Fittipaldi, calma o coração, Alemão, amanhã é segunda-feira, hein? Mandando um abraço para você. Cambada de corneteiros! Aí, a galera pedindo para você acalmar o seu coração. Aliás, Lemão Zanqueta, para você acalmar o seu coração, nós vamos finalizando aqui. Você quer colocar mais alguma coisa? Tranquilo? Não, a gente dá bronca aqui porque amanhã muda-se tudo, as sequelas ficam, um sai daqui dando risada, todos os jogadores que caíram com o Guarani, liga para cada um ver se estão preocupados. Liga para qualquer diretor de futebol, pergunta se está atrasado o salário dele. Entendeu? Tem que ser cobrado, sim. Tem que ser cobrado porque o que foi feito hoje aqui, o que o Guarani apresentou para o Brasil inteiro, que foi transmitido para o Brasil inteiro esse jogo, foi um time medonho. Aliás, o Brasil acompanhou a Rádio Grego, viu? A rádio que mais cresce do Brasil. Um time medonho, um time fraco, um time sem organização, um time com medo de jogar bola e para ajudar um time sem nenhum meio de criação. Foi isso que nós vimos aqui. Zanqueta, quero agradecer demais a sua participação lá no gramado. Olha, deu sorte, hein? Porque tá caindo uma garoa bem agora, né? Constante aqui no Brinco de Ouro. O Lemão ia se é o choro dos deuses. Lemão, valeu demais. Mais uma participação sua. Na quarta-feira na quinta-feira, estaremos juntos de novo aqui no Brinco de Ouro, né? Sabe que você manda e eu obedeço, né? Rapaz. Valeu, Lemão. Ótima semana para você, viu? Valeu, gente. Feliz demais em participar de mais uma transmissão na Rádio Grego, junto com Wagner Ferreira, o ícone da rádio esportiva do estado de São Paulo, Luiz Henrique Zanqueta, dando seus pitacos aqui na cabine. Eu, direto do gramado,
passando as informações necessárias ao ouvinte esperto da Rádio Grego, a rádio que mais cresce do Brasil, e na quinta-feira, direto do Estádio Brinco de Ouro, na melhor transmissão do rádio do Brasil, a nova voz do rádio, Anderson Luiz Grigoleto. Carlos Zanqueta. Eu sou seu fã, cara! Ô, Zanqueta, obrigado, viu? Já tá certo lá, vou trazer para você o esqueminha que eu te prometi. Obrigado, viu? Prato vazio? Olha, grande Zanqueta. Vai me trazer garfo para comer sopa. O Ney Santana tá dizendo, vou estar com vocês na quarta, o meu Norusca contra a Macaca, ele que é de Bauru, vai estar ligadinho na nossa jornada esportiva. Valeu demais, hein, Ney? Luiz Henrique Zanqueta, valeu demais. Na quarta é o Beto que vai estar aqui, né? É o Beto Bassan, né? Na quinta, perdão. Na quinta-feira. Na quarta, se tiver alguém aqui, vai ficar sozinho. Você vai pintar. Na quinta-feira. Vai estar o Beto. Mas valeu demais, Luiz. Sempre uma participação bacana. Você é titularíssimo também aqui nessa equipe da nossa Web Rádio Grego. Valeu demais por mais essa jornada esportiva e uma ótima semana para você, Luiz Henrique. Obrigado, pessoal. Obrigado, Wagner, Carlos Zanqueta, Anderson. Foi um prazer enorme compartilhar essa tarde e noite com vocês. Infelizmente, o Guarani perdeu, mas que sirva de lição. Muito obrigado e boa semana a todos. Luiz Henrique Zanqueta. Tá aí, esse Luiz Henrique Zanqueta. E ele, né? O nosso presidente Wagner Ferreira. Aliás, antes de eu me despedir do Wagner Ferreira, se você me permite, Vagnão, passar aí os resultados dessa sexta rodada do Paulistão, né? Manda. Vamos lá. Partida que essa rodada que começou na sexta-feira, lá em Bragança, o Red Bull Bragantino perdeu para a equipe do Novo Horizontino 2-1. Aliás, essas duas equipes que fizeram a final do Paulistão de 90, né? O Bragantino sendo campeão com o Vanderlei Luxemburgo. No sábado, tivemos Portuguesa 3, Botafogo 2. Esse jogo realizado lá na Arena Mercado Livre, né? O nosso famoso Pacaembu. Sumiu meu retorno. Deixa eu mexer aqui. Aí. Opa, aí. Inter de Limeira perdeu para a equipe do São Bernardo, jogando lá no Limeirão, 2-1 para a equipe do São Bernardo. A equipe do Corinthians venceu a equipe do Noroeste, 2-1 para o Coringão. Ainda ontem, né? Essas partidas realizadas ontem. Velo Clube perdeu mais uma, jogando em Rio Claro, para a equipe do Mirassol. Mirassol jogando muita bola, time de Série A, hein? E o Santos, né? O Santos meteu 3-1 lá na Vila. O Neymar chegou, deu aquela inspiração para a galera, parece. 3-1 contra a equipe do São Paulo, clássico Sansão. Hoje teve Água Santa jogando lá na Arena Inamar, né? É esse o nome lá, né? Inamar. Perdeu para a equipe da Ponte. Gol do Danilo Barcelos cobrando pênalti. Daqui a pouquinho nós vamos escutar aí um resumo do Marcos Cruz, que esteve lá em Diadema. Ponte Preta 1, Água Santa 0. E aqui no Brinco de Ouro, essa jornada esportiva com esse timaço da Grigo, Guarani 1, Palmeiras 4. Wagner Ferreira, a classificação do campeonato, Grupo A, o Mirassol 15, Corinthians 15, Inter de Limeira 4 e Botafogo 3. Grupo B, Grupo do Guarani. O Santos agora está na liderança, 7 pontos ganhos, o Guarani com a mesma pontuação está na segunda colocação. A Portuguesa, hein? Fica esperto com a luzinha que está chegando, 5 pontos ganhos e o Bragantino 4. Esse grupo bastante embolado com um baixo número de pontuação, né? O Grupo B. O Grupo C, o São Paulo, 10 pontos, está na liderança. Novo Horizontino recuperou bem no campeonato, está na vice-liderança com 9 pontos. O Norusca vem com 6 pontos na terceira colocação. E o Água Santa, 4 pontos ganhos nesse grupo, está na quarta colocação. O Grupo D, Grupo da Ponte. São Bernardo, olha o São Bernardo, 15 pontos ganhos. Está jogando o fino da bola, né? A equipe do São Bernardo, 15 pontos, está na liderança. O Palmeiras assume a vice-liderança com 11 pontos ganhos. A Ponte Preta, que momentaneamente, com a vitória antes dessa partida aqui no Brinco, estava na segunda colocação, continua na terceira colocação com 9 pontos ganhos. E o Velo Clube, com apenas 4 pontos ganhos. Líder do campeonato, liderança geral, olha aí. Mirassol na liderança e o São Bernardo vem logo em seguida. O Corinthians e o Palmeiras vêm, consequentemente, na terceira e quarta colocação e o São Paulo na quinta. Mas vamos lá, para quem estaria caindo hoje no Paulistão? Inter de Limeira e o Botafogo de Ribeirão. Rapaz do céu, olha aí, hein? Mas tem muito campeonato a ser jogado ainda. Na realidade, estamos na metade, né, dessa primeira fase. São 12 rodadas, né, Wagner Ferreira? Nós estamos na sexta rodada. Então, você quer dar uma pincelada nessa classificação, nos resultados dessa sexta rodada, Wagner?
Não há muita surpresa assim do aspecto. Bom, você pode dizer que, né, que São Bernardo é uma surpresa no campeonato, com 15 pontos ganhos. Parece que ele tem 4 vitórias. São Bernardo, um minutinho. São Bernardo, cadê ele? Ele tem 5 vitórias. 5 vitórias. Nenhum empate e apenas uma derrota, que foi para a equipe do Mirassol. Então, né? agora, o Mirassol, realmente, o Mirassol não é surpresa, não, pelo investimento que fez, o time que tem, tá ganhando de todo mundo e tem um centro de treinamento que é invejável. Então, não há surpresa para mim do Mirassol. O São Bernardo, talvez sim, né? Porque não consta que tenha feito um grande investimento para esse Campeonato Paulista. Então, os dois aí na ponta da tabela, depois vem Corinthians, vem Palmeiras e tal, os grandes aí que naturalmente vão classificar. Então, não há muita surpresa, não. Fica por conta aí, então, só do São Bernardo, né? Porque os demais, realmente, dentro do contexto. Só passando as equipes de Campinas, né? Na classificação geral, a Ponte está na 7ª colocação e o Guarani na 9ª colocação. A Ponte com 9 pontos e o Guarani com 7. Lembrando que, meio de semana, a Ponte vai encarar o Norusca lá em Bauru, o Guarani pega o Água Santa aqui e no próximo domingo, às 16 horas, o grande derby, né? O derby de número 209, a partida que, querendo ou não, mexe com os nervos do torcedor campineiro, né, Wagner? O jogo vai ser disputado lá no Moisés, perdão. O bicho vai pegar. Agora vamos ver quem é que tem mais garrafa vazia para vender. Até realmente um jogo à parte, e um jogo nervoso e tal. Então a Ponte não vai se abrir muito mesmo jogando em casa, vai estudar. O Guarani também vai ficar da mesma forma. Podemos ter um jogo truncado, fechado, como todos os derbys são. Mas é realmente a festa da cidade, né? Torcida única, só torcida da Ponte. Eu tenho quase certeza que a Ponte coloca aí no mínimo 12 mil torcedores no derby. Tá aí, Wagner Ferreira, quero agradecer mais uma vez você, sempre junto nas nossas jornadas esportivas da Grigo, aliás, sempre junto em toda a transmissão da nossa Rádio Grigo. Obrigado demais, mais uma vez, uma ótima semana para você e agradeço. Quer colocar mais alguma coisa? Fica à vontade, mas agradeço demais por mais essa jornada esportiva junto. Não, foi um prazer realmente estar de novo com a equipe da Rádio Grigo. Lembrando só que nós não falamos da arbitragem, né? Opa, por favor. O Vinícius Gonçalves Dias Araújo, ele tem 46 anos, mora em Guaratinguetá, e ele tem esse nome, né? Vinícius Gonçalves Dias. Gonçalves Dias foi um poeta brasileiro que foi exilado para Portugal, na época da independência do Brasil. Ele foi punido com um exílio lá para Portugal. E lá ele escreveu Canção do Exílio. Sabe o que diz nessa canção? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. É um destino irônico, né? Mas... Ironia do destino. E o seu Vinícius apitou o jogo hoje sem muito problema, né? Teve algumas dúvidas aí, foi ao VAR e tudo ficou esclarecido. O Anderson José Moraes Coelho, ele é mais conhecido como Tilico. Ele é professor de Educação Física no Colégio Santa Mária, no bairro da Saúde, em São Paulo. Ele tem 50 anos, o mais velho da arbitragem aí. E a Fabrini Bevilacqua Costa, que comeu bola aqui no lateral, hein? Era uma bola que saiu pela lateral, ela deveria assinalar. Então, estamos esperando marcação de árbitro, então o jogador que pegasse primeiro na bola. Mas é uma excelente auxiliar assistente, a Fabrini, que tem 38 anos, e justamente ela já participou de arbitragens com a Edna e com a Neuza Inês Bach, formando trio feminino num determinado jogo aí. Realmente, só teve um deslize aí a Fabrini Bevilacqua Costa, no mais, arbitragem aí que, se não foi perfeita, vai ficar aí com uma nota 6,5, só para encerrar a conversa aqui do meu lado. Um abraço, Anderson, um abraço a todos que nos estiveram conosco nesta jornada esportiva da Rádio Grigo. Até a próxima, e a próxima será possivelmente na quarta, né, com o Noroeste Ponte, mas com certeza na quinta com Guarani e Água Santa. Wagner Ferreira. Esse Wagner Ferreira, finalizando aí, né, chegando ao finalzinho da nossa jornada esportiva, mas lógico, eu não posso deixar de, antes de finalizar, trazer a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. É a nossa ficha técnica dessa partida aqui realizada no Brinco de Ouro da Princesa. Partida esta válida pela 6ª rodada do Paulistão 2025. Partida que iniciou às 18 horas 30 minutinhos. Guarani 1, Palmeiras 4. O Guarani do técnico Maurício de Souza jogou com Gabriel Mesquita, Lucas Justen, Rafael, Titi e Emerson, Natan, Matheus Ceará, Giovani, Luiz Miguel, João Vitor e João Marcelo. Entraram na equipe do Guarani o Márcio Silva, né, o Léo Porfírio, o Vinícius Cauê, o Rafael Bilu e também o Denis Júnior. Amarelados na equipe do Guarani, o Emerson,
tomou amarelinha, e também o Matheus Sarará. Os dois amarelados na equipe do Bugrão. Anotou o gol do Guarani, o jogador aí, o Denis Júnior, aos 19 minutos do segundo tempo. A equipe do técnico Abel Ferreira, a equipe vencedora de hoje, jogou com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan. Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga, Facundo Torres, Estevão e Maurício. Entraram na equipe do Verdão da Capital o Mike, o Piquerez, o Fabinho, o Naves e também o Thales. Amarelados na equipe do Palmeiras, o Vanderlan, o Aníbal Moreno e também o técnico Abel Ferreira. Anotaram os gols da equipe do Palmeiras, o Richard Rios aos 6 minutos do primeiro tempo, o Maurício aos 12 do primeiro tempo. No segundo tempo, 2 gols do Estevão, um aos 12 e outro aos 40 minutinhos desse segundo tempo. Pondo números finais aí, 4 para a equipe do Palmeiras, 1 para a equipe do Guarani. Apitou essa partida o Vinícius Gonçalves Dias Araújo, auxiliar número 1 foi o Anderson José de Moraes Coelho, auxiliar 2 a Fabrini Bevilacqua Costa, quarto árbitro hoje o Rodrigo Gomes Paz Domingues, e no VAR hoje, que até anulou um gol aí da equipe do Palmeiras, o Wilbert Estevam da Silva. Público pagante 8.159, um público não pagante de 1.097, totalizando um público de 9.256 torcedores aqui no Brinco de Ouro, para uma renda de R$ 503.570. Essa foi a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Bom demais, bom demais. Chegamos aí então ao final de mais uma jornada esportiva da Grigo. Lembrando a vocês que na quarta, pode ser, não é certeza ainda, que traremos no Urusca e Ponte Preta. A partida vai ser realizada lá no Alfredo de Castilho. Mas, na certeza, se Deus assim permitir, na quinta-feira estaremos aqui para Guarani e Água Santa. Valeu demais! Agradeço a participação de vocês também, né? Que com todo carinho interagiram conosco aqui no nosso chat do canal do Grigo, no chat da Rádio Grigo Oficial, e curtiram também a nossa transmissão através do Radiosnet. Lembrando que, muito provavelmente, na próxima transmissão nossa, né? Você que tem Alexa, você que é chique, viu? Tem Alexa na sua casa, né? O Lemão Zanqueta, o Luiz Zanqueta, Vagnão. É só chegar lá e falar, sintonize a Rádio Grigo. Alexa, sintonize a Rádio Grigo, que vai entrar a nossa transmissão através da Alexa, hein? Tá chique a Rádio Grigo, hein? Valeu demais, galera. Vamos colocando ponto final nessa nossa jornada esportiva. Desejo a vocês uma excelente e abençoada semana a todos. Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, fui! Rádio Grigo, a rádio dos amigos.